Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. O Pacto. Um livro escrito por Joe Hill. Inferno. Capítulo 1. Ignatius Mati Perriche passou a noite bêbado, fazendo coisas horríveis. Acordou na manhã seguinte com dor de cabeça, levou as mãos às têmporas, sentiu algo estranho, um par de protuberâncias pontiagudas. Estava tão enjoado, sentia-se fraco e seus olhos lacrimejavam por causa da luz, que, a princípio, não deu atenção a isso. A ressaca não lhe permitia pensar, nem se preocupar. Porém, enquanto cambaleava diante da privada, olhou de relance para seu reflexo no espelho acima da pia e viu que tinha criado chifres durante a noite. O susto foi tão grande que o fez recuar. Pela segunda vez em 12 horas, mijou nos próprios pés. Capítulo 2. Ele enfiou de novo a bermuda caque, ainda estava com as mesmas roupas que usará no dia anterior, e se debruçou sobre a pia para olhar melhor. Em matéria de chifres, não eram lá grande coisa. Tinham mais ou menos o tamanho de seu dedo anular, eram grossos na base, à medida que fazia uma curva para cima. Se afinavam até formar uma ponta. Os chifres estavam cobertos por uma pele muito pálida, com exceção das extremidades pontiagudas, que eram de um vermelho intenso e feio, como se estivessem prestes a romper a carne. Tocou um deles e percebeu que a ponta estava sensível, ligeiramente dolorida. Correu os dedos ao longo de cada um dos chifres, sentindo a densidade do osso por baixo da pele lisa e esticada. A primeira coisa em que pensou foi que, de algum modo, ele mesmo tinha causado aquela aflição para si. Na noite anterior, já bem tarde, entrará pela mata atrás da velha fundição até o local onde May Williams havia sido morta. As pessoas tinham deixado lembranças de uma cerejeira doente e sombria, cujo tronco descascado deixava o cerne à mostra. May fora encontrada assim, com as roupas rasgadas deixando a carne à mostra. Havia fotos dela delicadamente dispostas nos galhos, um vaso de flores de salgueiro gato, cartões almaque retorcidos e manchados pela exposição ao tempo. Alguém, provavelmente a mãe de May, tinha deixado grampeada no tronco da árvore uma cruz de rosas amarelas de nylon e uma virgem de plástico que sorria com a beatitude idiota dos retardados. Ig não suportava aquele sorriso afetado. Tampouco suportava a cruz, afixada ao local onde May sangrara até morrer em decorrência de traumatismo craniano. Uma cruz de rosas amarelas. Puta que pariu. Era como uma cadeira elétrica com almofadas de estampa florida, uma piada de mau gosto. Ele ficou incomodado por alguém querer levar Cristo até ali. Cristo estava um ano atrasado para fazer algum bem. Não esteve por perto quando May precisou dele. Ig arrancou a cruz do tronco, jogou-a no chão e a pisoteou. Precisava mijar. Fez isso mirando na Virgem, bêbado, acabou acertando os próprios pés. Talvez isso tivesse sido blasfêmia suficiente para causar aquela transformação. Mas não, ele sentia que havia mais alguma coisa. Não conseguia lembrar o que. Tinha bebido demais. Virou a cabeça para um lado e para o outro, estudando-se no espelho, tocando os chifres repetidamente. A que profundidade chegava o osso? Será que havia raízes que se infiltravam até o cérebro? Quando pensou nisso, o banheiro escureceu, como se a lâmpada no teto tivesse piscado por um momento. No entanto, a escuridão estava em seus olhos, em sua cabeça, não nas lâmpadas. Ele agarrou a pia e esperou a fraqueza passar. Então se deu conta. Iria morrer. Claro que iria morrer. Alguma coisa estava mesmo pressionando seu cérebro. Um tumor. Os chifres não estavam ali de verdade. Eram metafóricos, frutos de sua imaginação. Ele tinha um tumor comendo seu cérebro e fazendo com que ele visse coisas. E, se já chegará a esse ponto, provavelmente era tarde demais para ser salvo.
A ideia de que iria morrer trouxe uma onda de alívio, uma sensação física, como a de subir para respirar depois de ficar submerso por muito tempo. Iggy quase se afogou uma vez, na infância, sofrerá de asma. Para ele, contentamento era simplesmente ser capaz de respirar. Estou doente, suspirou. Estou morrendo. Dizer isso em voz alta melhorou seu humor. Olhou-se no espelho com atenção, esperando que, agora que sabia tratar-se de uma alucinação, os chifres desaparecessem, mas não deu certo. Eles continuavam ali. Iggy puxou freneticamente os cabelos, tentando esconder os chifres pelo menos até chegar ao médico, mas desistiu ao se dar conta de que era tolice tentar esconder algo que ninguém além dele podia ver. Caminhou até o quarto com as pernas bambas. A roupa de cama estava desarrumada de ambos os lados e o lençol de baixo ainda exibia a forma amarrotada das curvas de Glenna Nicholson. Ele não se lembrava de ter se deitado ao lado dela, tampouco de ter chegado em casa, mais uma parte da noite que estava faltando. Até então, ele acreditava que tinha dormido sozinho e que Glenna havia passado a noite em outro lugar, com outra pessoa. Eles saíram juntos na noite anterior, mas, depois de beber um pouco, Iggy tinha começado a pensar em May, com o aniversário da morte dela se aproximando. Quanto mais bebia, mais sentia sua falta e mais percebia quão pouco Glenna se parecia com ela. Com suas tatuagens, suas unhas postiças, sua estante cheia de livros de terror, seu cigarro, sua ficha criminal, Glenna era o oposto de May. Vê-la sentada do outro lado da mesa irritava Iggy. Estar com ela parecia traição, embora não soubesse se estava traindo May ou a si mesmo. Finalmente ele teve de fugir. Glenna insistia em acariciar os nós de seus dedos, um gesto que deveria ser carinhoso, mas que, por alguma razão, o enfurecia. Ele foi ao banheiro e se escondeu lá durante 20 minutos. Quando voltou, encontrou a mesa vazia. Sentou-se e bebeu por uma hora até se dar conta de que ela não voltaria e de que não estava chateado por isso. Porém, em algum momento da noite, tinham acabado ali, na mesma cama que vinham dividindo havia 3 meses. Ouviu o ruído distante da televisão na sala ao lado. Glenna ainda estava em casa, não tinha ido para o salão. Ele lhe pediria uma carona até o médico. A breve sensação de alívio ante a ideia da morte tinha passado e ele já temia os dias e semanas que estavam por vir. O pai lutando para não chorar, a mãe demonstrando uma falsa alegria. Soro, tratamentos, radiação, vômitos inevitáveis, comida de hospital. Iggy se arrastou até a sala adjacente, onde Glenna estava sentada no sofá, vestindo calças de pijama desbotadas, uma camiseta regata do Guns N' Roses, debruçada para a frente, os cotovelos apoiados na bandeja de café da manhã, enfiando na boca o último pedaço de um donut. À sua frente estavam a caixa de doces comprada no supermercado 3 dias antes e uma garrafa de 2 litros de Coca Zero. Estava assistindo a um programa de entrevistas. Ela o ouviu chegar e olhou em sua direção, as pálpebras abaixadas, um olhar de desaprovação. Depois se voltou outra vez para a TV. Meu melhor amigo é um psicopata era o tema do dia. 2 fazendeiros gordos estavam prestes a se agredir. Ela não notou os chifres. Acho que estou doente, disse ele. Não enche o saco, retrucou ela. Também estou de ressaca. Não, quero dizer, olhe para mim. Pareço bem? Perguntou Iggy, pois precisava ter certeza. Ela virou lentamente a cabeça na direção dele e deu uma espiada com os olhos semicerrados. Os cílios ainda estavam cheios de rímel da noite anterior, um pouco borrado. Glenna tinha um rosto liso e agradavelmente arredondado, e um corpo macio e agradavelmente arredondado. Poderia até ter sido modelo, desde que fosse para a moda plus size. Pesava uns 25 quilos a mais que Iggy. Não que fosse grotescamente gorda, ele que era absurdamente magro. Ela gostava de transar ficando por cima, e, quando se apoiava no peito dele, o deixava sem ar, um ato impensado de asfixia erótica. Iggy, que com frequência precisava lutar para respirar, conhecia todas as pessoas famosas que morreram de asfixia erótica. Era um fim surpreendentemente comum entre músicos. Kevin Gilbert, Hideto Matsumoto, provavelmente. Michael Chance, sem dúvida. O Chance não era alguém quem ele quisesse pensar naquele momento por causa de sua música The Devil Inside, o demônio interior, cada um de nós, dizia a letra. Ainda está bêbado? Perguntou Glenna. Como ele não respondeu, ela balançou a cabeça e olhou de volta para a televisão. Era isso, então. Se ela os tivesse visto, teria se levantado aos berros. Mas não podia vê-los porque não estavam ali. Só existiam na imaginação de Iggy. Provavelmente, se ele se olhasse no espelho, também não os veria. Porém, ao dar de cara com seu reflexo na janela, vítreo, transparente, um fantasma demoníaco, os chifres ainda estavam lá. Acho que preciso ir ao médico, disse ele. Sabe do que eu preciso? Perguntou ela. De quê? De outro donut, respondeu Glenna, inclinando-se para olhar dentro da caixa aberta. Você acha que devo? Ele respondeu com um tom indiferente que quase não reconheceu. Por que não? Já comi um e não estou mais com fome, só com vontade de comer outro. Ela levantou a cabeça para encará-lo, os olhos brilhando de tal modo que, de repente, pareciam tanto assustados quanto suplicantes. Queria comer a caixa inteira. A caixa inteira, repetiu ele. Nem quero usar as mãos. Quero cair de boca. Sei que é nojento. Ela movia o dedo de um donut para outro, contando. 6. Você acha que tudo bem se eu comer mais 6 donuts? Era difícil pensar em outra coisa além de sua própria preocupação, da pressão e do peso em suas têmporas.
O que ela tinha acabado de dizer não fazia sentido. Era só mais uma parte daquela estranha manhã de pesadelos. Se você estiver me sacaneando, é melhor parar. Já falei que não estou me sentindo bem. Quero outro donut, disse ela. Vai em frente. Eu não me importo. Tudo bem. Se você acha que não tem problema. Ela pegou um donut, partiu em 3 pedaços e começou a enfiá-los na boca, um atrás do outro, sem engolir nenhum. Logo estava com todo o doce na boca e com as bochechas estufadas. Engasgou de leve, depois respirou fundo e começou a engolir. Iggy ficou olhando, com nojo. Nunca vira Glenna fazer algo assim. Não via nada parecido desde os tempos do ensino médio, quando garotos faziam coisas nojentas para provocar uns aos outros no refeitório. Quando terminou de comer, ela estava ofegante. Respirou algumas vezes para recuperar o fôlego e depois olhou para ele por sobre o ombro, um tanto aflita. Nem estava gostoso. Meu estômago está doendo. Você acha que devo comer outro? Por que comer outro se o seu estômago já está doendo? Porque quero ficar gorda de verdade. Não como agora, mas o bastante para você não querer mais nada comigo. Ela botou a língua para fora, a ponta tocando o lábio superior. Um gesto pensativo, como se estivesse ponderando. Eu fiz uma coisa horrível ontem à noite. Quero te contar, acrescentou. Mais uma vez Iggy pensou que nada daquilo era real. Porém, se estava tendo algum tipo de alucinação febril, era persistente, convincente nos mínimos detalhes. Uma mosca andava pela tela da TV. Um carro passou pela rua, com ruído baixo. A um momento seguia-se naturalmente outro, somando-se à realidade. Iggy era bom em soma. Matemática tinha sido seu forte na escola, depois de ética, que para ele não contava como uma matéria de verdade. Acho que não quero saber o que você fez ontem à noite. É por isso que quero contar. Para deixá-lo com nojo. Para te dar um motivo para me largar. Eu me sinto péssima com relação ao que você tem passado e ao que as pessoas falam de você, mas já não suporto acordar do seu lado. Só quero que você vá embora. Se eu contar a coisa nojenta que fiz, isso vai acontecer e vou ser livre novamente. O que as pessoas falam de mim? Foi uma pergunta estúpida. Ele já sabia. Ela deu de ombros. O que você fez com a May? Como você parece um pervertido sexual? Coisas assim. Iggy a encarou, transfigurado. Cada coisa que ela dizia era pior do que a anterior. Isso e o fato de ela estar à vontade ao falar, tudo aquilo deixavam fascinado. Sem vergonha nem embaraço. Afinal, o que você queria me dizer? Encontrei Little Niall ontem à noite, depois que você sumiu. Lembra que rolava uma coisa entre a gente no ensino médio? Lembro. Lee e Iggy tinham sido amigos em outra vida, mas agora tudo aquilo ficará para trás. Morrera com May. É difícil manter amizades íntimas quando se é suspeito de ser um assassino e estuprador. Ontem à noite ele estava lá no bar, depois que você desapareceu. Me pagou uma bebida. Eu não falava com Lee há séculos. Tinha me esquecido de como ele é bom de papo. Você conhece o Lee. Ele não banca o superior com ninguém. Foi muito legal comigo. Você estava demorando a voltar. Então ele disse que deveríamos procurá-lo no estacionamento e que, se você tivesse ido embora, ele me daria uma carona para casa. Mas, quando chegamos lá, começamos a nos beijar de um jeito bem quente, como nos velhos tempos, quando estávamos juntos. Me empolguei e paguei um boquete para ele ali mesmo, com os carinhas olhando e tudo. Eu não fazia nada tão maluco desde que tinha uns 19 anos, se me enchia de anfetaminas. Iggy precisava de ajuda. Tinha que sair do apartamento. O ar estava pesado e ele sentia os pulmões pressionados. Glenna voltou a se debruçar sobre a caixa de donuts, a expressão plácida, como se tivesse acabado de contar algo sem importância. Que o leite tinha acabado ou que estavam sem água quente de novo. Tudo bem se eu comer mais um? Meu estômago já está melhor. Como quiser. Ela virou a cabeça e o encarou. Seus olhos pálidos brilhavam com uma excitação estranha. Sério? Não ligo a mínima, disse ele. Por mim, você pode comer até explodir. Glenna sorriu, formando covinhas nas bochechas. Então inclinou-se sobre a mesa e pegou a caixa com uma das mãos. Segurando-a firme no lugar, enfiou a cara lá dentro e começou a comer. Ela fazia barulho ao mastigar, estalando os lábios e respirando de um jeito estranho. Engasgou de novo, sacudindo os ombros, mas continuou comendo, usando a mão livre para empurrar mais donuts para dentro da boca, mesmo com as bochechas já estufadas. Uma mosca zumbia em volta dela, agitada. Iggy andou até a porta, do outro lado da sala. Glenna ergueu um pouco o tronco para tomar ar e virou os olhos na direção dele. Sua expressão era de pânico. Tinha as bochechas e a boca salpicadas de açúcar. Não dava para dizer se ela gemia de prazer ou de tristeza. A mosca pousou no canto da sua boca. Iggy a viu por um momento. Então Glenna fez um movimento com a língua e ao mesmo tempo prendeu o inseto com a mão. Quando abaixou a mão, a mosca havia sumido. Sua mandíbula trabalhava, para cima e para baixo, triturando tudo que estava em sua boca. Iggy esgueirou-se para fora. Enquanto fechava a porta atrás de si, Glenna inclinou novamente o rosto na direção da caixa, um escafandrista que, tendo enchido os pulmões de ar, voltava a mergulhar nas profundezas. Capítulo 3. Ele foi dirigindo até uma clínica que tinha atendimento de emergência. A pequena sala de espera estava quase cheia. Fazia muito calor e uma criança gritava. Uma garotinha deitada de costas no meio da sala.
Ela produzia incríveis uivos soluçantes entrecortados por pausas para tomar fôlego. Sua mãe estava sentada numa cadeira encostada à parede, inclinada na direção da menina, sussurrando furiosa e freneticamente uma torrente contínua de ameaças, imprecações propostas do tipo obedeça agora antes que seja tarde demais. A certa altura tentou agarrar o calcanhar da filha, que chutou sua mão com um sapato de fivela preto. As outras pessoas na sala estavam determinadas a ignorar a cena, olhando apáticas para suas revistas ou para a TV ligada, mas sem som que ficava a um canto. Aqui também estava passando meu melhor amigo é um psicopata. Muitos olharam para Iggy quando ele entrou, alguns de uma forma esperançosa, talvez fantasiando que o pai da menina tivesse chegado para levá-la dali e lhe dar uma boa sua. Mas, assim que ouviram, perceberam que ele não estava ali para ajudar e desviaram o olhar. Iggy gostaria de ter trazido um chapéu. Cobriu a testa com a mão em concha, como se protegesse os olhos de uma luz ofuscante, na esperança de esconder os chifres. Entretanto, se alguém os percebeu, não deu nenhum sinal. Havia uma janela no fundo da sala e, do outro lado, a recepcionista estava sentada diante de um computador. Ela encarava a mãe da menina, mas, quando Iggy apareceu na sua frente, levantou os olhos e seus lábios se curvaram, formando um sorriso. Em que posso ajudá-lo? Perguntou, já pegando uma prancheta com alguns formulários. Quero que o médico dê uma olhada numa coisa, disse Iggy, levantando um pouco a mão para mostrar os chifres. Ao vê-los, ela apertou os olhos e franziu os lábios, fazendo uma careta simpática. Isso não parece bom, comentou, girando a cadeira e ficando de frente para o computador. Essa não era a reação que Iggy esperava, embora ele mal soubesse o que esperar. Ela reagira como se ele tivesse mostrado um dedo quebrado ou uma urticária, mas, de toda forma, reagira. Parecia ter visto os chifres. No entanto, Iggy não acreditava que, se ela realmente tivesse visto, apenas franziria os lábios e olharia para outro lado. Só preciso lhe fazer umas perguntas. Nome? Ignatius Perrich. Idade? 26. Você já se consultou com algum médico daqui? Eu não vou ao médico há anos. Ela levantou a cabeça e o olhou pensativa, fazendo novamente a careta simpática. Iggy achou que estava prestes a ser repreendido por não ter feito check-ups regulares. Na sala de espera, a menina gritou ainda mais alto. Iggy olhou para trás a tempo de vê-la acertar o joelho da mãe com um caminhão de bombeiros de plástico, um dos brinquedos amontoados ali para distrair as crianças. A mãe arrancou das mãos dela. A menina caiu de costas de novo e começou a chutar o ar, como uma barata de pernas para o alto, chorando com fúria renovada. Queria dizer para ela calar a boca daquela maldita pirralha, comentou a recepcionista, num tom de bate-papo informal. O que você acha? Tem uma caneta para me emprestar? Perguntou Iggy, com a boca seca, enquanto pegava a prancheta. Vou preencher esses papéis. A recepcionista deixou os ombros caírem e seu sorriso desapareceu. Claro, disse, entregando uma caneta a Iggy. Ele se virou de costas para ela e olhou para os formulários, mas não conseguiu focar a vista. Ela viu os chifres, mas não estranhou. E depois disse aquilo sobre a criança e sua mãe impotente. Queria dizer para ela calar a boca daquela maldita pirralha. E perguntou o que ele achava. Exatamente como Glenna, perguntando se seria uma boa enfiar a cara na caixa de donuts e comer como um porco. Iggy procurou um lugar para se sentar. Havia 2 cadeiras vazias, uma de cada lado da mãe. Enquanto se aproximava, a garota encheu os pulmões com todo o ar que podia e deu um grito tão estridente que fez a janela e algumas pessoas na sala tremerem. Continuar avançando para aquele som era como caminhar em direção a um tufão. Quando Iggy se sentou, a mãe da menina afundou em sua cadeira, batendo na própria perna com uma revista enrolada, embora Iggy sentisse que não era exatamente ali que ela quisesse bater. A menina parecia ter exaurido suas forças com aquele último grito e agora estava deitada de costas com lágrimas rolando pelo seu rosto vermelho e feio. A mãe também tinha as faces vermelhas. Ela revirou os olhos infelizes para Iggy. Por um momento pareceu notar os chifres, mas depois desviou o olhar. Desculpe por essa barulheira ridícula, disse, tocando a mão de Iggy num gesto apaziguador. Quando sua pele roçou a dele, Iggy soube que ela se chamava Ellie Letterworth e que havia 4 meses se encontrava com seu instrutor de golfe num motel na rua do clube. Na semana anterior tinham adormecido depois de uma trepada extenuante, e o celular de Ellie ficará desligado. Ela não atenderá chamadas cada vez mais frenéticas da colônia de férias da filha, querendo saber onde ela estava e quando iria buscar a menina. Quando finalmente chegou, 2 horas atrasada, a filha estava histérica, com o rosto todo vermelho, o nariz escorrendo e os olhos injetados furiosos. Para acalmá-la e comprar seu silêncio, Ellie teve que lhe dar um bichinho de pelúcia de $60 e uma banana split. Era o único jeito de evitar que o marido descobrisse. Se soubesse como era chato ter uma criança, jamais teria engravidado. Iggy afastou a mão. A menina começou a grunhir e a bater com os pés no chão. Ellie Letterworth suspirou, inclinou-se na direção de Iggy e disse: Eu adoraria dar um chute nessa bunda mimada, mas fico preocupada com o que as pessoas diriam se eu batesse nela. Você acha que... Não, respondeu Iggy. Ele não tinha como saber tudo aquilo sobre ela, mas ainda assim sabia, da mesma forma que sabia seu próprio número de celular e seu endereço. E também tinha certeza de que Ellie Letterworth não falaria sobre chutar a bunda mimada da filha com um completo estranho. Era como se estivesse falando consigo mesma. Não, repetiu Ellie Letterworth, abrindo sua revista e depois deixando-a cair, fechada. Acho que não posso fazer isso. Não seria melhor eu me levantar e sair? Simplesmente deixá-la aqui, pegar o carro e ir embora?
Eu poderia ficar com Michael, me esconder de todo mundo, tomar gin e trepar sem parar. Meu marido me processaria por abandono. Mas e daí? Você iria querer a guarda compartilhada daquilo? Michael é o seu instrutor de golfe? Perguntou Iggy. Sonhadora, ela fez que sim com a cabeça, sorriu e disse: o mais engraçado é que eu nunca teria me inscrito para as aulas do Michael se soubesse que ele era preto. Antes de Tiger Woods não havia crioulos no golfe, a menos que estivessem carregando os tacos. Os campos de golfe eram lugares aos quais se podia ir para fugir deles. Você sabe como é a maioria dos pretos. Sempre com seus celulares, falando palavrão o tempo todo e o jeito como olham para as mulheres brancas. Mas Michael é educado. Fala como se fosse um branco. E é verdade o que dizem sobre o pau dos negros. Transei com vários brancos e nenhum deles era tão bem dotado quanto Michael. Ela franziu o nariz e continuou. Nós o chamamos de taco de ferro. Iggy pulou da cadeira e andou rapidamente na direção da recepcionista. Rabiscou depressa as respostas para algumas perguntas e lhe entregou a prancheta. Atrás dele, a menina gritou. Não, eu não vou me sentar. Sinto como se eu tivesse que dizer alguma coisa para a mãe daquela garota, falou a recepcionista, olhando para além de Iggy para a mulher e sua filha, sem prestar a menor atenção à prancheta. Sei que não é culpa dela se a filha é essa mal-criada desprezível, mas queria lhe dizer só uma coisa. Iggy olhou para Ellie Letterworth e sua filha. Ellie estava curvada sobre a menina de novo, a cutucando com uma revista enrolada e sussurrando. SHHH. Iggy voltou a olhar para a recepcionista. Claro, disse ele. Ela abriu a boca, então hesitou, olhando ansiosa para a cara de Iggy. O único problema é que não queria começar uma cena. As pontas dos chifres pulsavam com um calor repentino e desagradável. Alguma parte dele já estava surpresa, e não havia nem uma hora que ele tinha chifres, por ela não ter se rendido aos seus impulsos quando ele lhe deu permissão. O que você quer dizer com começar uma cena? Perguntou, alisando incessantemente o pequeno cavanhaque que estava deixando crescer. Agora estava curioso para saber se conseguiria fazê-la ceder. É impressionante como as pessoas deixam os filhos agirem hoje em dia, não é? Pensando bem, fica até difícil culpar os filhos se os pais não conseguem ensiná-los a se comportar. A recepcionista sorriu, um sorriso persistente e agradecido. Ao vê-lo, Iggy teve outra sensação nos chifres, uma excitação. Ela se levantou e olhou para além dele, na direção da mulher e da garotinha. Senhora? Chamou. Desculpe-me, senhora? Sim? Respondeu Ellie Letterworth, levantando os olhos na esperança de que a filha fosse chamada para a consulta. Sei que sua filha está muito chateada, mas, se você não for capaz de acalmá-la, poderia demonstrar o mínimo de consideração com o restante de nós levantar essa bunda gorda daí e levá-la para fora, para não termos mais que ouvir esses berros? Pediu a recepcionista, com seu sorriso fixo e falso. O rosto de Ellie Letterworth perdeu a cor, deixando alguns pontos vermelhos e quentes em suas bochechas. Ela segurou a filha pelo pulso. O rosto da garota tinha agora um tom vermelho horroroso e ela tentava se soltar, enterrando as unhas na mão de Ellie. O quê? Perguntou Ellie. O que foi que você disse? Minha cabeça! Gritou a recepcionista, desmanchando o sorriso, batendo furiosamente em sua têmpora esquerda. Sua filha não cala a boca e minha cabeça vai explodir. Foda-se! Gritou Ellie Letterworth, levantando-se. Tropega. Se você tivesse um pingo de consideração pelos outros, vai tomar no cu. Pegaria esse seu leitãozinho histérico pelos cabelos, tiraria essa merda daqui, sua mal comida. Mas, não, você só fica aí sentada nessa masturbação. Vamos, Marcy, disse Ellie, puxando a filha pelo pulso. Não, gritou a menina. Eu disse vamos. Falou a mãe, arrastando-a em direção à saída. No limiar da porta para a rua, a filha de Ellie Letterworth conseguiu livrar o pulso das garras da mãe. Cruzou a sala como um raio, mas tropeçou no caminhão vermelho e caiu de 4. A garota voltou a gritar, dando o mais estridente de todos os seus berros, e rolou de lado, segurando o joelho ensanguentado. A mãe não deu a mínima. Atirou a bolsa no chão e começou a gritar com a recepcionista, que também respondia aos berros. Os chifres de Iggy pulsavam com uma agradável e curiosa sensação de plenitude e importância. De todas as pessoas na sala, Iggy era quem estava mais perto da criança, e não parecia que a mãe iria até a filha para acudi-la. Então ele pegou seu pulso para ajudá-la a se levantar. Quando encostou nela, soube que seu nome era Marcia Letterworth e que mais cedo ela tinha virado café da manhã de propósito no colo da mãe, que a estava obrigando a ir ao médico para queimar suas verrugas. Ela não queria ir porque isso iria doer, mas a mãe era má e estúpida. Marcia virou seu rosto em direção ao dele. Seus olhos, cheios de lágrimas, eram de um azul intenso como o de um maçarico. Odeio a mamãe, disse ela para Iggy. Quero botar fogo na cama dela com fósforos. Quero queimar ela toda. Capítulo 4. A enfermeira que pesou Iggy e mediu sua pressão lhe contou que o ex-marido estava namorando uma moça que tinha um carro esporte amarelo. Ela queria tirar sua hora de almoço para ir até o local onde a moça estacionava e arranhar a lateral do carro de ponta a ponta. Tinha vontade de botar cocô de cachorro no banco do motorista. Iggy ficou sentado na mesa de exames, imóvel, os punhos fechados, sem emitir nenhuma opinião. Quando a enfermeira tirou o aparelho de medir pressão, seus dedos tocaram o braço no de Iggy e ele soube que ela já havia arranhado o carro de muitas outras pessoas. Um professor que a reprovou por ter colado numa prova, uma amiga que espalhou um segredo dela,
o advogado de seu ex-marido, porque era o advogador de seu ex-marido. Em sua cabeça, Iggy podia vê-la aos 12 anos enfiando um prego na lateral do Oldsmobile Preto do pai, deixando uma linha branca, horrível, que atravessava o carro inteiro. A sala de exames estava muito fria, o ar-condicionado no máximo. Iggy estava tremendo de frio e de nervoso quando o Dr. Reynaldo entrou. Iggy abaixou a cabeça para mostrar os chifres. Disse ao médico que não sabia discernir o que era real e o que não era, e que acreditava estar tendo alucinações. As pessoas não param de me contar coisas pavorosas. Ficam dizendo que gostariam de fazer, coisas que ninguém jamais admitiria. Uma garotinha acabou de me contar que tem vontade de botar fogo na cama da mãe. Sua enfermeira me disse que quer destruir o carro de uma moça. Estou com medo. Não sei o que está acontecendo comigo. O médico estudou os chifres. Rugas de preocupação marcaram sua testa. São chifres. Sei que são chifres. O Dr. Reynaldo balançou a cabeça. Parecem inflamados nas pontas. Dói? Pra caramba. Murmurou o médico, esfregando a mão sobre a boca. Vamos medi-los. Passou a fita métrica em volta da base, depois mediu o comprimento da têmpora até a ponta e a distância entre uma ponta e outra. Rabiscou alguns números na ficha de Iggy. Passou a ponta dos dedos calejados sobre os chifres, sentindo-os, o rosto atento, pensativo. Iggy descobriu algo que não queria saber, alguns dias antes ao doutor. Reynaldo ficará se masturbando, atrás das cortinas de seu quarto, no escuro, enquanto espiava as amigas de sua filha de 17 anos na piscina. O médico deu um passo para trás, seus velhos olhos cinzentos preocupados. Parecia estar tomando uma decisão. Sabe o que eu quero fazer? O quê? Perguntou Iggy. Quero amassar um pouco de Oxcontin e dar uma cheirada. Prometi a mim mesmo que nunca cheiraria no trabalho, porque fico meio estúpido, mas não sei se vou conseguir esperar mais 6 horas. Iggy demorou um pouco para perceber que o médico estava esperando sua opinião. Poderíamos falar só sobre essas coisas na minha cabeça? Perguntou Iggy. Os ombros do médico desabaram. Ele virou o rosto e deixou escapar um suspiro demorado e ansioso. Escute, disse Iggy. Alguém tem que me ajudar. O Dr. Reynaldo olhou relutante para ele. Não sei se isso está acontecendo ou não, disse Iggy. Acho que estou ficando louco, porque as pessoas não os espantam quando me veem. Se eu visse um homem com chifres, iria mijar nas calças. Foi exatamente o que ele fez quando se viu pela primeira vez no espelho. Eles são fáceis de esquecer, disse o médico. Assim que desvio os olhos de você, me esqueço deles. Não sei porquê, mas agora você está vendo. Reynaldo concordou. E você nunca tinha visto nada igual? Você tem certeza de que não posso dar só uma cheiradinha? Perguntou o médico. De repente ele se animou e propôs. Eu divido com você. Podemos chapar juntos. Iggy balançou a cabeça. Escute, por favor. O médico fez uma cara feia, mas concordou. Por que você não está chamando outros médicos? Por que não leva isso um pouco mais a sério? Para ser honesto, disse Reynaldo, é um pouco difícil me concentrar no seu problema. Continuo pensando naquelas pílulas que estão na minha maleta e naquela garota com quem minha filha está andando. Nancy Hughes. Meu Deus, eu quero aquela bunda. Mas fico um pouco enojado quando penso nisso. Ela ainda usa aparelho nos dentes. Por favor, disse Iggy. Estou pedindo sua opinião médica. Preciso de ajuda. O que eu faço? Malditos pacientes. Só se preocupam com vocês mesmos. Capítulo 5. Ele estava dirigindo sem pensar para onde ia. Naquele momento, isso não era importante. Estar em movimento era o suficiente. Se estava um lugar para Iggy chamar de seu, era esse carro. Seu Gremlin AMC 1972. O apartamento era de Glenna. Ela já morava lá antes dele e continuaria morando quando eles terminassem, o que, aparentemente, já acontecerá. Ele tinha voltado a morar com os pais por um tempo, logo depois do assassinato de May, mas não se sentia em casa, não pertencia mais àquele lugar. Agora, tudo que lhe estava era o carro, um veículo, mas também uma moradia, um espaço que passará muitos momentos da sua vida, bons e ruins. Os bons, fazer amor com May Williams, batendo com a cabeça no teto e o joelho no câmbio. Os amortecedores traseiros eram duros e rangiam quando o carro dava solavancos para cima e para baixo, um barulho que fazia May morder os lábios para não rir, mesmo enquanto Iggy se movia entre as suas pernas. Os ruins. A noite em que May foi estuprada e morta, perto da velha fundição, enquanto ele dormia no carro, se recuperando de uma bebedeira, odiando-a nos seus sonhos. O Gremlin tinha sido um refúgio quando não havia outro lugar aonde ir, quando não havia mais nada a fazer a não ser ficar vagando por Gideon, esperando que alguma coisa acontecesse. Nas noites em que Merin trabalhava ou tinha que estudar, ele passeava por aí com seu melhor amigo, Lito O'Neill, um cara alto, magro e meio cego. Eles iam de carro até a faixa de areia à margem do rio, onde às vezes encontravam uma fogueira, pessoas conhecidas, 1 ou 2 jipes estacionados no dique e um isopor cheio de cervejas. Ficavam sentados no capô do carro, olhando as fagulhas do fogo voando pela noite até desaparecerem, as chamas refletidas nas águas negras e velozes. Conversavam sobre as piores maneiras de morrer, um assunto natural para eles, estacionados ali, tão perto do rio Knowles. Iggy dizia que afogamento era pior e podia falar por experiência própria. O rio o tinha engolido uma vez, mantendo lá no fundo e forçando passagem pela sua garganta. Foi Lito O'Neill quem mergulhou para tirá-lo de lá.
Lee dizia que havia coisas muito piores do que afogamento e que Ig não tinha imaginação. Acreditava que morrer queimado sem dúvida era pior do que afogado. Era óbvio que ele diria isso, pois tiveram uma experiência terrível com um carro em chamas. Ambos sabiam do que estavam falando. O melhor de tudo eram as noites no Grêmio com Lee e Merrin juntos. Lee se espremia para passar para o banco de trás. Ele era gentil por natureza e sempre deixava Merrin sentar na frente com Ig. Então se deitava, com o braço apoiado na testa, um Oscar Wilde em desespero recostado no sofá. Eles iam até o Drive-In Paradise tomar cerveja enquanto malucos com máscaras de hóquei perseguiam adolescentes seminuas, que tombavam sob serras elétricas fazendo o público vibrar e buzinar. Merrin dizia que eram encontros de casais, e que ficava com ela, e Lee, com sua própria mão. Para ela, metade da diversão de sair com os dois juntos era perturbar Lee, mas, na manhã em que a mãe dele morreu, Merrin foi a primeira a chegar na sua casa, para abraçá-lo enquanto ele chorava. Por meio minuto, Ig pensou em ir visitar Lee. Ele o salvara uma vez, talvez pudesse fazê-lo de novo. Mas depois se lembrou do que Glenna tinha lhe dito havia apenas uma hora, aquela confissão que mais parecia um pesadelo. Me empolguei e paguei um boquete para ele ali mesmo, com os carinhas olhando e tudo. Ig tentou sentir as coisas que supostamente deveria sentir. Tentou odiar os dois, mas não conseguiu despertar sequer uma leve repugnância. No momento tinha outros problemas. E eles estavam crescendo em sua cabeça. E, de qualquer forma, não era como se Lee o tivesse apunhalado pelas costas, roubando sua amada bem diante do seu nariz. Ig não estava apaixonado por Glenna, tampouco achava que ela estivesse ou que alguma vez tenha estado apaixonado por ele, ao passo que Lee e Glenna tinham uma história. Tinham sido um casal muitos anos atrás. Ainda assim não era o tipo de coisa que um amigo faria com outro, mas Lee e Ig também não eram mais amigos. Depois que Merrin foi assassinada, Lee Tornial, de forma natural, sem ser abertamente cruel, cortou Ig de sua vida. Lee até manifestou, de forma discreta, uma solidariedade sincera nos dias seguintes à descoberta do corpo de Merrin, mas nenhuma promessa de ficaria ao lado de Ig, nada de marcar encontros. Então, nas semanas e meses seguintes, Ig percebeu que só lhe telefonava para Lee, nunca o contrário, e que o amigo também não se esforçava muito para dar continuidade à conversa. Lee sempre demonstrou certo distanciamento afetivo, e isso fez com que Ig não percebesse logo de cara que havia sido deixado para trás definitivamente. Mas, depois de um tempo, as contínuas desculpas de Lee para não ir à casa dele e para não encontrá-lo fizeram sentido. Lee era assessor de um congressista de New Hampshire e não pôde ter um relacionamento com o principal suspeito de um caso de estupro seguido de assassinato. Não houve brigas nem situações constrangedoras entre eles. Ig compreendeu e deixou tudo acabar sem relutância. Lee, o pobre, vulnerável, estudioso solitário Lee, tinha um futuro. Ig não. Talvez porque estivesse pensando na beira do rio, acabou estacionando junto do Knowles, aos pés da ponte da estrada de Old Fair. Se estivesse procurando um lugar para se afogar, não haveria nenhum melhor do que aquele. A faixa de areia avançava uns 30 metros rio adentro antes de desaparecer nas águas azuis, profundas e rápidas. Ele podia encher os bolsos com pedras e se arrastar pela correnteza. Também podia subir na ponte e pular. Ela era alta o suficiente e, se quisesse fazer as coisas direito, poderia saltar na direção das rochas em vez de na água. Só de pensar no impacto, ele estremeceu. Saiu do carro e foi se sentar no capô, ouvindo o zumbido dos caminhões passando sobre ele, rumo ao sul. Já estivera ali centenas de vezes. Como a velha fundição na estrada 17, a beira do rio era o destino daqueles que ainda eram jovens demais para ter um destino. Ig se lembrou de outra vez em que estivera ali, com Merrin, de como eles foram pegos pela chuva e se esconderam debaixo da ponte. Estavam no ensino médio naquela época. Nenhum dos dois podia dirigir e não tinha um carro onde se abrigar. Dividiram uma cesta de mexilhões fritos encharcada, sentados numa pedra coberta de musgo, caída debaixo da ponte. Estava tão frio que saía fumaça de suas bocas ao respirarem e ele segurou as mãos dela, frias e molhadas, entre as dele. Ig encontrou um jornal desbotado, de 2 dias antes, e, quando se cansaram de, em vão, tentar lê-lo, Merrin disse que eles podiam fazer algo inspirador com ele. Alguma coisa que pudesse levantar o moral de todos que olhassem a chuva sobre o rio, onde quer que estivessem. Dispararam o morro acima através da garoa para comprar velas de aniversário no 7-Eleven e depois voltaram correndo. Merrin lhe ensinou a fazer barquinhos de papel com as folhas do jornal. Então eles acenderam as velas, puseram uma em cada barquinho e foram soltando, um a um, na chuva e no crepúsculo, uma longa procissão de pequenas chamas deslizando serenamente pela escuridão do rio. Juntos, somos inspiradores, disse Merrin, com hálito de mexilhão, os lábios gelados tão perto do lóbulo da sua orelha que ele ficou arrepiado. Ela tremia sem parar, lutando contra um ataque de riso. Merrin Williams e Ed Perriche fazendo do mundo um lugar melhor e mais bonito, um barquinho de cada vez. Ou ela não percebeu ou fingiu não ver que os barquinhos se enchiam de chuva e afundavam a menos de 90 metros da margem, apagando as velas. Lembrar-se dos momentos de quem ele era quando estavam juntos, se estancou o turbilhão de pensamentos frenéticos, se descontrolados em sua cabeça. Talvez pela primeira vez em todo o dia, Ig pôde parar e refletir, sem entrar em pânico, sobre o que estava acontecendo com ele. Mais uma vez considerou a possibilidade de estar sofrendo uma dissociação da realidade, de que tudo pelo que lhe passará durante o dia tivesse sido só imaginação. Não seria a primeira vez em que confundia fantasia com realidade e ele sabia, por experiência própria, que tinha uma tendência especial para estranhos delírios religiosos.
Nunca se esquecera da tarde que havia passado na casa, na árvore da mente. Em 8 anos, raramente passava um dia sem pensar naquilo. Mas, é claro, se a casa na árvore foi uma fantasia, e essa era a única explicação lógica, foi uma fantasia a dois. Ele e Megan tinham descoberto o lugar juntos, e o que aconteceu lá era um dos laços de seda secretos que os unia, uma coisa sobre a qual refletir quando o trânsito ficava ruim ou no meio da noite, depois de serem acordados por um trovão e não conseguirem voltar a dormir. Sei que é possível que pessoas tenham a mesma alucinação, Megan disse uma vez. Só nunca achei que eu fosse desse tipo. O problema de pensar que os chifres não eram nada além de uma ilusão especialmente persistente e assustadora, um salto para a loucura que havia muito já se aproximava, era que ele só conseguia lidar com uma realidade que estava diante dele. Não adiantava dizer a si mesmo que tudo aquilo era coisa de sua cabeça se fosse continuar acontecendo. Ele não precisava acreditar, assim como o fato de não acreditar não tinha consequência alguma. Os chifres estavam sempre lá quando levantava a mão para tocá-los. Mesmo quando não os tocava, estava consciente das pontas sensíveis e doloridas destacando-se contra a brisa fria da beira do rio. Tinha uma convincente literal solidez de um osso. Perdido em pensamentos, Ig não ouviu o carro da polícia deslizando ladeira abaixo até frear repentinamente atrás do Gremlin e o motorista fazer a sirene soar por um instante. O coração de Ig disparou dolorosamente e ele se virou rapidamente. Um dos policiais se debruçara pela janela do carona. Qual é, Ig? Perguntou o policial, que não era qualquer um, mas Sturz. Ele usava uma camisa de manga curta apertada que deixava à mostra seus braços bronzeados, de um marrom dourado, curtidos pela contínua exposição ao sol. Era um homem bem apessoado. Com os cabelos louros soltos ao vento e os olhos escondidos atrás dos óculos escuros espelhados, poderia estar num anúncio de cigarros. Posada, seu parceiro que ocupava o volante, tentava usar o mesmo estilo, mas não lhe caía bem. Ele era muito mirrado, com o pomo de Adão muito proeminente. Os dois usavam bigode, mas o de Posada parecia afetado e ligeiramente cômico, o tipo de coisa que se veria no rosto de um maître francês numa comédia de Cary Grant. Sturz deu um sorriso irônico. Sempre ficava contente ao ver Ig, que, por sua vez, nunca ficava contente ao ver um policial, mas preferia evitar Sturz Posada especificamente. Desde a morte de Megan, o hobby da dupla era pegar no pé dele. Eles o faziam encostar se estivesse dirigindo 5 quilômetros acima do limite de velocidade e aproveitavam para dar uma geral no carro, multando por jogar lixo pela janela, por andar devagar, por viver. Nada. Só estou sentado aqui, respondeu Ig. Você está sentado aí há meia hora, retrucou Posada, enquanto os 2 policiais saíam do carro, falando sozinho. A mulher que mora ali atrás mandou os filhos entrarem porque estava ficando assustada. Imagine como ela ficaria se soubesse quem ele é, disse Sturz. Seu amigável vizinho tarado suspeitou de assassinato. Mas, olhando o lado positivo, ele nunca matou nenhuma criancinha. Ainda não, atalhou Sturz. Já estou indo, disse Ig. Você fica, ordenou Sturz. O que você está planejando? Perguntou Posada ao companheiro. Estava pensando em enquadrá-lo por alguma coisa. Pelo quê? Insistiu Posada. Não sei. Qualquer coisa. Queria plantar uma evidência. Um saquinho de cocaína. Uma arma não registrada. Pena que não temos nada. Queria mesmo era foder com a vida dele. Tenho vontade de beijar sua boca quando você fala palavrão, disse Posada. Sturz fez que sim, sem se perturbar com aquela declaração. Então Ig se lembrou dos chifres. Estava começando de novo. Como acontecerá com o médico, a enfermeira, Glenna e Ellie Letterworth. O que eu queria mesmo, disse Sturz, era prendê-lo por qualquer coisa, só para ele reagir e começar uma briga. Então eu teria uma desculpa para arrancar todos os dentes da porra da boca dele. Ah, como eu ia gostar de ver isso, disse Posada. Vocês se dão conta do que estão falando? Perguntou Ig. Não, respondeu Posada. Mais ou menos, disse Sturz. Ele apertou os olhos como se tentasse ler uma placa distante. Estávamos falando se deveríamos prender você só de sacanagem, mas não sei por quê. Você não sabe por que quer me prender? Ah, isso eu sei. Só não sei porque estávamos falando sobre isso. Não é o tipo de coisa que costumo dizer. Por que vocês querem me prender? Por causa dessa sua cara de veado. Isso sempre me irritou. Não sou muito fã de homossexuais, confessou Sturz. E eu quero te prender porque talvez você revide e então o Sturz vai jogar você sobre o capô do carro para colocar as algemas, disse Posada. Isso me daria uma boa imagem para bater uma punheta hoje à noite, só que eu faria isso imaginando vocês dois nus. Então vocês não querem me prender porque acham que me safei do assassinato da Megan? Perguntou Ig. Não, disse Sturz. Não acho que você a matou. Você é muito cheio de frescura. Teria confessado. Posada riu. Bote as mãos no teto do carro. Vou dar uma geral. Ver o que você tem lá atrás. Ig ficou contente por poder se virar de costas para eles. Ele pressionou a testa contra o vidro da janela do motorista. O frio era um alívio. Sturz deu a volta até o porta-malas. Posada ficou ao lado de Ig. Preciso das chaves, disse Sturz. Ig enfiou a mão no bolso. Mantenha as mãos no carro, ordenou Posada. Eu pego as chaves. Em qual bolso? Direito, disse Ig. Posada escorregou a mão para dentro do bolso da frente da calça de Ig e enroscou o dedo na alça do chaveiro. Retirou de lá fazendo barulho e o jogou para Sturz, que o apanhou com as 2 mãos e abriu o porta-malas. Queria botar a mão no seu bolso de novo e ficar com ela lá, disse Posada.
Você não sabe como é difícil não usar minha autoridade para tirar uma casquinha. Nunca imaginei que meu trabalho envolveria algemar homens arados seminus com tanta frequência. Tenho que admitir que nem sempre fui bonzinho. Posada, acho que qualquer hora dessas você devia contar aos tuts o que sente por ele, disse Iggy, o chifre expulsando enquanto falava. Você acha? Perguntou o policial, surpreso mas curioso. Já pensei nisso algumas vezes, mas acho que ele provavelmente iria arrebentar minha cara. De jeito nenhum. Aposto que ele está só esperando você tocar no assunto. Você acha que ele sempre deixa o primeiro botão da camisa aberto por quê? Já tinha notado isso. Você devia simplesmente abrir o zíper dele e pagar um boquete. Surpreenda-o, faço gozar. Provavelmente ele só está esperando você tomar a iniciativa. Mas não faça nada até eu ir embora, ok? Vocês vão querer um pouco de privacidade. Posada fez uma concha com as mãos, colocou-a sobre a boca e bafejou, verificando seu hálito. Puta merda! Exclamou. Não escovei os dentes hoje de manhã. Então estalou os dedos. Mas tenho chicletes no porta-luvas. Ele correu para o carro, murmurando alguma coisa para si mesmo. O porta-malas bateu. Stu voltou para o lado de Iggy, intimidador. Queria ter um motivo para te prender. Queria que tocasse em mim. Eu poderia mentir e dizer que você me tocou, que me fez propostas. Sempre achei que você era meio bicha, com seu jeito afeminado e esses olhos de quem vai começar a chorar. Não acredito que Mae Williams tenha deixado você meter nela. Quem quer que a tenha estuprado, sem dúvida lhe deu a primeira boa trepada de sua vida. Parecia que Iggy tinha engolido um pedaço de carvão em brasa e estava com ele preso no meio do caminho, dentro do peito. O que você faria se um cara tocasse em você? Perguntou Iggy. Eu enfiaria meu cacetete no rabo dele. Pergunte ao Sr. Holmes se ele iria gostar disso. Stuart pensou por um instante, então disse, a menos que eu estivesse bêbado, então provavelmente deixaria que ele me chupasse. Fez mais uma pausa antes de perguntar, num tom de voz animado, você vai me tocar para eu poder enfiar meu? Não, disse Iggy. Mas acho que você está certo sobre os gays, Stuart. É preciso impor um limite. Se você deixar o Sr. Holmes ileso depois de tocar em você, então todos vão pensar que você também é gay. Sei que estou certo. Não preciso que você me diga. Já acabamos por aqui. Vá embora. Não quero mais ver você parado aqui debaixo da ponte. Fui claro? Sim. Na verdade, eu quero encontrar você por aqui outra vez, mas com drogas no porta-luvas. Entendido? Entendido. Ok. Espero que isso fique bem claro. Agora deu fora. Stuart deixou as chaves do carro de Iggy caírem no chão de cascalho. Iggy esperou que ele fosse embora antes de se abaixar para pegá-la, se acomodar atrás do volante do Grêmio. Deu uma última olhada para o carro de polícia pelo espelho retrovisor. Stuart estava sentado no banco do carona, segurando uma prancheta com as duas mãos e olhando para ela, com a testa franzida, tentando decidir o que escrever. Posada estava sentado de lado, encarando seu parceiro com uma mistura de desejo e voracidade. Enquanto Iggy ia embora, Posada lambeu os lábios e se inclinou, sumindo de vista. Capítulo 6. Ele tinha ido até o rio para elaborar um plano. Porém, por mais que tivesse pensado, estava tão confuso agora quanto estivera uma hora antes. Pensou nos pais e chegou a dirigir 2 quarteirões na direção da casa deles. Mas depois girou o volante bruscamente, mudando de rumo e pegando uma estrada lateral. Precisava de ajuda, mas não achava que os pais poderiam fazer alguma coisa por ele. Ficava nervoso só de pensar no que poderiam lhe oferecer em vez de ajuda, que desejos secretos poderiam dividir com ele. E se a mãe guardasse o desejo de trepar com garotinhos? E se o pai de fato trepasse? De todo modo, as coisas entre eles tinham ficado diferentes desde a morte de Mae. Para eles era triste ver o que acontecerá com Iggy depois do assassinato dela. Não queriam saber como ele estava vivendo, nunca foram à casa de Glenna, que perguntava por que eles nunca tinham jantado juntos e insinuava que Iggy tinha vergonha dela, o que era verdade. A sombra que o filho havia lançado sobre suas vidas também os magoava. Afinal, toda a cidade acreditava que Iggy tinha estuprado e matado Mae Williams, safado e leso porque seus pais, ricos e bem relacionados, mexeram os pauzinhos, cobraram alguns favores e torceram meia dúzia de braços para interferir na investigação. Durante um tempo, o pai dele fora uma subcelebridade. Tocará com Sinatra e DiMartini e participará de seus discos. Gravara seus próprios discos, 4 no total, com a Blue Tony, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, e uma de suas canções alcançou o top 100. Era uma música instrumental delirante e sofisticada chamada Fishing with Pogo. Casou-se com uma vedete de Las Vegas, interpretou a si mesmo em programas de variedades na TV e numa porção de filmes, e finalmente se estabeleceu em New Hampshire, para que a mãe de Iggy pudesse ficar perto da família. Depois foi um professor famoso na faculdade de música de Berkeley e de vez em quando tocava com os Boston Pops. Iggy sempre tinha gostado de ouvir o pai tocar, de vê-lo se apresentar. Era quase errado dizer que o pai tocava. Sempre parecia que era o contrário, que era o trompete que tocava. A forma como suas bochechas se inchavam para depois se esvaziarem, como se estivesse sendo sugado para dentro do instrumento, as chaves douradas que pareciam agarrar os dedos dele como pequenos imãs agarram o fel, fazendo saltar e dançar em acordes surpreendentes e inesperados.
A forma como fechava os olhos e inclinava a cabeça, seus quadris balançando para frente e para trás, como se o torso fosse uma broca cavando cada vez mais fundo o seu ser, arrancando a música de algum lugar dentro dele. O irmão mais velho de Iggy entrou de cabeça no mesmo ramo de trabalho da família. Terence aparecia na TV todas as noites, bem tarde, estrelando seu próprio programa, uma mistura de música e comédia, O Touse. Terry tocava trompete em situações que aparentemente ofereciam risco à sua vida. Tocou Ring of Fire num anel de fogo com Alan Jackson. Tocou High Dry com Nora Jones, ambos num tanque que ia se enchendo de água. A música não era lá muito boa, mas ficou ótimo na TV. Terry estava ganhando uma boa grana. Ele também tinha seu próprio modo de tocar, diferente do de seu pai. O peito fazia tanta pressão contra a camisa que parecia que um botão ia saltar a qualquer momento. Os olhos ficavam tão esbugalhados que ele parecia estar sempre surpreso. Parecia um metrônomo, balançando o tronco para frente e para trás. Seu rosto resplandecia de felicidade e às vezes seu trompete parecia gritar de alegria. Tinha herdado do pai seu dom mais precioso. Quanto mais praticava uma coisa, mais soava como se não tivesse praticado quase nada, e tudo se tornava mais natural, inesperado e vívido. Quando eram adolescentes, Iggy odiava ouvir Terry tocar e inventava qualquer desculpa para não ter que ir com os pais às apresentações do irmão. Ele passava mal de tanta inveja, ficava sem dormir na véspera de qualquer grande evento em que Terry fosse participar no colégio, ou, mais tarde, em clubes locais. Detestava especialmente assistir às apresentações de Terry na companhia de May. Mal podia suportar o deleite no rosto dela, vê-la seduzida pela música do irmão. Quando ela se deixava levar pelo balanço da música, Iggy imaginava o irmão buscando seus lábios com mãos invisíveis. Mas isso já fora superado havia muito tempo. Agora a única parte do dia que gostava era assistir ao Touse, quando Terry tocava. Iggy também teria sido músico, não fosse a asma. Nunca conseguia tomar ar suficiente para fazer o trompete gemer daquele jeito. Sabia que o pai queria que ele tocasse, mas, quando Iggy se esforçava, ficava sem ar e seu peito se comprimia horrivelmente e a escuridão se insinuava no alto de sua vista. Às vezes fazia tanta força que chegava a desmaiar. Quando ficou claro que não iria muito longe com o trompete, tentou piano, mas foi uma tragédia. O professor, amigo de seu pai, era um bêbado de olhos injetados que fedia fumaça de cachimbo e deixava Iggy sozinho praticando alguma peça insuportavelmente complexa, enquanto cochilava no quarto ao lado. Depois disso, sua mãe sugeriu contrabaixo. Porém, àquela altura, Iggy já não estava mais interessado em dominar instrumento algum. Estava interessado em Merrin. Uma vez apaixonado por ela, não precisava mais dos trompetes da família. Em algum momento teria que vê-los. O pai, a mãe e Terry. Seu irmão estava na cidade. Tinha vindo num voo de madrugada para o aniversário de 80 anos de sua avó no dia seguinte, aproveitando o recesso de verão na produção de O Touse. Era a primeira vez que Terry voltava a Gideon desde a morte de Merrin e não ficaria muito tempo. Iria embora na manhã após o aniversário da avó. Iggy não o culpava por querer partir depressa. O escândalo aconteceu exatamente quando o programa estava deslanchando e poderia ter posto tudo a perder. O fato de Terry voltar a Gideon, onde poderia ser fotografado junto de seu irmão assassino, uma foto que valeria uma boa grana, pelo menos para inquirir, dizia muito sobre ele. Mas Terry nunca acreditou que Iggy fosse culpado. Tinha sido o defensor mais notório e inflamado de Iggy, no momento em que a emissora teria preferido que ele tivesse emitido um sucinto sem comentários e seguido em frente. Por enquanto Iggy podia evitá-los, porém cedo ou tarde teria que se arriscar a encará-los. Talvez, pensava, as coisas fossem diferentes com sua família. Talvez eles fossem imunes a seu poder, de forma que seus segredos continuariam guardados. Eles o amavam e ele os amava. O amor devia ter alguma utilidade. Talvez pudesse aprender a controlar essa coisa, desligá-la, o que quer que essa coisa fosse. Talvez os chifres desaparecessem. Tinham aparecido de repente. Por que não poderiam sumir do mesmo jeito? Passou a mão pelos cabelos fracos que já rareavam. Estava ficando calvo aos 26 anos. Então apertou a cabeça com as palmas das mãos. Ele odiava o ritmo frenético dos seus pensamentos, a maneira como uma ideia seguia a outra incontrolavelmente. As pontas dos seus dedos tocaram os chifres e ele gritou de medo. Estava a ponto de dizer: Deus, por favor, Deus, faça-os desaparecer. Mas então se controlou e não disse nada. Uma sensação de formigamento foi subindo por seus braços. Se agora ele era um demônio, será que ainda podia falar de Deus? Será que um raio cairia sobre sua cabeça com um clarão, o despedaçando, arderia em chamas? Deus sussurrou. Nada aconteceu. Deus, 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 disse. Levantou a cabeça, ouvindo, esperando alguma resposta. Oh, por favor, Deus, faça com que eles desapareçam. Desculpe-me se fiz alguma coisa que o irritou ontem à noite. Eu estava bêbado. Estava com raiva, disse Iggy. Prendeu a respiração, levantou os olhos, viu seu reflexo no retrovisor. Os chifres continuavam lá. Já tinha se acostumado a vê-los. Estavam se tornando parte do seu rosto. Esse pensamento fez com que tivesse um calafrio de repulsa. No limite de seu campo de visão, deslizando do lado direito, viu uma coisa branca brilhante e virou o volante, parando junto ao meio-fio. Iggy estivera dirigindo sem pensar, sem prestar atenção aonde estava e sem a menor ideia de para onde seguia. Sem querer, tinha chegado ao Sagrado Coração de Maria, a igreja que frequentara com a família por 2/3 de sua vida e onde vira Man Williams pela primeira vez. Com a boca seca, olhou para o Sagrado Coração. Não estivera ali,
ou em qualquer outra igreja, desde que Meyen fora assassinada, pois não quis fazer parte da multidão, ser encarado pelos outros paroquianos. Também não queria se acertar com Deus. Deus é quem devia se acertar com ele. Talvez, se ele entrasse e rezasse, os chifres desaparecessem. Ou talvez o padre Mould soubesse o que fazer. Então Ig teve uma ideia. O padre deveria ser imune à influência dos chifres. Se havia alguém que pudesse resistir ao seu poder, pensou, não seria um homem de batina. Ele tinha Deus ao seu lado e a proteção da sua casa. Talvez pudesse providenciar um exorcismo. Padre Mould deveria conhecer pessoas que pudesse contatar para conseguir esse tipo de coisa. Uma aspersão de água benta, alguns pais nossos e Ig voltaria ao normal. Ele deixou o Grêmio no meio-fio e subiu o caminho cimentado que levava ao Sagrado Coração. Já estava quase abrindo a porta quando se deteve, retirando a mão. E se, na hora em que tocasse a maçaneta, sua mão pegasse fogo, e se não pudesse entrar? E se, quando tentasse passar pela porta, alguma força do mal repelisse, o jogando de bunda no chão? Viu-se cambaleando trôpego pela nave, com fumaça saindo pela gola da camisa, seus olhos saltando das órbitas como um personagem de desenho animado. Imaginou-se sufocando numa dor lancinante. Obrigou-se a esticar a mão e tocar a maçaneta. Uma das portas se abriu. Sua mão não queimava, nem ardia, nem sentia qualquer tipo de dor. Ele olhou para a penumbra da nave, sobre as fileiras de bancos escuros e envernizados. O lugar cheirava a madeira antiga e a velhos livros de cânticos, com suas capas de couro zurradas e folhas frágeis. Ele sempre gostou daquele cheiro e ficou surpreso ao descobrir que ainda gostava, que o odor não fazia engasgar. Ig cruzou a porta, abriu os braços e esperou. Correu os olhos por um de seus braços e depois pelo outro, para ver se alguma fumaça iria surgir sob os punhos da camisa. Não aconteceu nada. Levantou a mão para tocar o chifre em sua têmpora direita. Ele ainda estava lá. A igreja era uma caverna de silêncio e escuridão, iluminada apenas pelo brilho pálido dos vitrais. Maria aos pés de seu filho, que morria na cruz. João batizando Jesus no rio. Achou que deveria se aproximar do altar e se ajoelhar, implorando a Deus por uma trégua. Sentiu uma prece formando-se em seus lábios. Por favor, Deus, se o Senhor fizer os chifres desaparecerem, serei seu servo para sempre. Voltarei à igreja. Me tornarei padre. Propagarei a palavra do Senhor. Propagarei a palavra do Senhor sob o calor escaldante dos países do terceiro mundo, onde todo mundo tem lepra, se é que alguém ainda tem lepra. Mas, por favor, faça-os desaparecer. Deixe voltar a ser como antes. Mas não chegou a pronunciá-la. Antes de dar um passo, ouviu um suave tinir de ferro contra ferro e virou a cabeça. Ele ainda estava na entrada do átrio. À sua esquerda, havia uma porta entreaberta que dava em uma escada. Descendo essa escada, chegava-se um pequeno ginásio, à disposição dos paroquianos para atividades diversas. O ferro tiniu novamente. Ig tocou a porta e ela se abriu facilmente, escancarando-se e liberando o som de uma música country. Olá? Chamou, de pé sobre a soleira. Ouviu outro tinir de ferro e um suspiro ofegante. Sim? Respondeu Padre Mould. Quem é? Ig perriche. Senhor. Seguiu-se um momento de silêncio, talvez longo demais. Venha até aqui embaixo me ver, disse Mould. Ig desceu as escadas. Na outra extremidade do porão, uma fileira de lâmpadas fluorescentes iluminava um tatame, algumas bolas infláveis gigantescas, uma trave de ginástica olímpica, equipamentos para as aulas de acrobacia das crianças. Mas, ao pé da escada, havia algumas luzes apagadas e estava mais escuro. Dispostos ao longo das paredes havia alguns aparelhos aeróbicos. Perto do pé da escada, havia um banco supino onde Padre Mould estava deitado de costas. 40 anos atrás, Mould fora piloto de aviões em Syracuse. Depois se tornou marinheiro e serviu no Iron Triangle por um período. O padre ainda possuía a massa muscular e o físico impressionante de um jogador de hóquei, além da autoconfiança de um soldado. Ele andava bem devagar, abraçava as pessoas que divertiam e era amoroso e afável como um velho São Bernardo que gosta de dormir no sofá, mesmo sabendo que não pode. Estava usando um agasalho cinza e tênis Adidas velhos e surrados. Seu crucifixo estava pendurado em uma das extremidades da barra de pesos, oscilando suavemente enquanto ele abaixava a barra para depois levantá-la outra vez. A irmã Bennett estava de pé atrás do banco. Ela também lembrava um pouco um jogador de hóquei, os ombros largos e o rosto pesado masculino, o cabelo curto e crespo preso para trás por uma faixa violeta. Para combinar, usava uma roupa de ginástica púrpura. Irmã Bennett tinha ensinado ética na escola São Judas, gostava de desenhar fluxogramas no quadro negro, mostrando como certas decisões levavam inexoravelmente à salvação, um retângulo repleto de nuvens fofas, ou ao inferno, uma caixa repleta de chamas. O irmão de Ig, Terry, tinha zombado dela implacavelmente, para divertimento de seus colegas, desenhando os seus próprios gráficos que mostravam como, depois de todo tipo de grotescos encontros lésbicos, a irmã Bennett acabaria indo para o inferno, onde ficaria mais do que satisfeita, deliciando-se em perturbadoras práticas sexuais com o demônio. Esses desenhos fizeram de Terry o centro das atenções no refeitório da São Judas, um primeiro gostinho da fama. Foi também seu primeiro encontro com a notoriedade, já que acabou sendo dedurado por um informante anônimo, cuja identidade ainda permanece desconhecida. Terry foi chamado ao escritório do Padre Mould. O encontro aconteceu a portas fechadas, mas isso não foi suficiente para abafar o som da palmatória de Mould batendo na bunda de Terry ou seu choro, depois do 20º golpe. Todo mundo na escola ouviu. O barulho chegou a todas as salas de aula através dos tubos de ventilação do velho sistema de aquecimento.
Ig se contorcia em sua carteira, agoniado pelo irmão, e acabou cobrindo as orelhas com as mãos para não ter mais que ouvir. Tay foi proibido de tocar no recital de fim de ano, para o qual vinha praticando havia meses, e foi reprovado em ética. Padre Mold se sentou, enxugando o rosto com uma toalha. Estava mais escuro ali. Ig pensou que Mo realmente não podia ver os chifres. Oi, padre, disse Ig. Ignatius. Há quanto tempo? Por onde você tem andado? Moro no centro, disse Ig, com a voz rouca de emoção. Ele não estava preparado para o tom solícito de Padre Mold, sua feição fácil, como um avô bondoso. Não é muito longe, na verdade. Sempre pensa em me aparecer. Mas, Ig, você está bem? Eu não sei. Não sei o que está acontecendo comigo. É a minha cabeça. Olhe para minha cabeça, padre. Ig se aproximou, curvando-se um pouco, entrando na luz. Podia ver a sombra da sua cabeça no peso cimentado. Os chifres eram um pequeno par de ganchos destacando-se em suas têmporas. Ele tinha até medó de ver a reação de Mold e olhou para ele envergonhado. A sombra de um sorriso educado permanecia no rosto do padre Mold. Ele franziu a testa, pensativo, e analisou os chifres com uma espécie de confusão apática. Eu estava bêbado ontem de noite e fiz coisas terríveis, disse Ig. E, quando acordei, estava assim, e não sei o que fazer. Não sei no que estou me transformando. Pensei que o senhor pudesse me orientar. Padre Mo continuou olhando por um bom tempo, de boca aberta, perplexo. Olha, garoto, disse, afinal, você quer que eu lhe diga o que fazer? Acho que você deve ir para casa e se enforcar. Provavelmente, seria a melhor coisa para você, para sua família, na verdade para todo mundo. Temo uma corda no almoxarifado atrás da igreja. Eu a pegaria para você se achasse que isso colocaria na direção certa. Por quê? Ig começou, mas teve que se interromper para limpar a garganta. Porque o senhor quer que eu me mate. Porque você matou Man Williams, aquele judeu figurão, advogado do seu pai, livrou a sua cara. A pequena e doce Man Williams. Eu tinha uma grande afeição por ela. Ela tinha uma bundinha linda, embora não fosse muito grande. Você deveria ter ido para a cadeia. Eu queria que você fosse preso. Irmão, me ajude aqui, e esticou-se sobre as costas para uma nova série de repetições. Mas, padre, disse Ig, eu não fiz aquilo. Eu não matei a Man. Ah, seu mentiroso, disse Mold enquanto punha as mãos na barra acima dele. A irmã Bennett colocou-se em posição na cabeceira do banco. Todo mundo sabe que foi você. Deveria acabar com a sua vida também. Você vai para o inferno de qualquer jeito. Eu já estou no inferno. Mo deu um grunhido enquanto baixava a barra até o peito e a levantava outra vez. Ig percebeu que a irmã Bennett o encarava. Não o julgaria se você se matasse, disse ela sem rodeios. Na maioria dos dias, quando chega a hora do almoço, já estou pronta para me matar. Odeio a maneira como as pessoas olham para mim. As piadas sobre lesbianismo que fazem pelas minhas costas. Eu poderia usar aquela corda do galpão, se você quiser. Mo bufou e empurrou a barra para cima. Penso em Mary Williams o tempo todo, principalmente quando estou comendo a mãe dela. Ultimamente, ela anda fazendo muitos trabalhos para mim aqui na igreja. A maior parte deles, apoiada sobre as mãos e os joelhos. Ele sorriu ao pensar nisso. Pobrezinha. Nós rezamos juntos quase todos os dias, normalmente pedindo para que você morra. O senhor fez voto de castidade, disse Ig. Castidade é o caralho. Imagino que Deus já fique satisfeito por eu me controlar diante dos coroinhas. Acho que essa senhora precisa do conforto de alguém e, com certeza, não vai conseguir nada com aquele 4 olhos desgraçado do marido dela. Pelo menos não o tipo certo de conforto. Quero ser alguém diferente. Quero fugir. Quero alguém que goste de mim. Você já gostou de mim, Ig? Perguntou a irmã Bennett. Ig engoliu em seco. Sim, acho que sim, de certo modo. Quero dormir com alguém, continuou a irmã Bennett, como se ele não tivesse dito nada. Quero ter alguém que me abrace de noite, na cama. Não quero nem saber se é homem ou mulher. Não me importa. Só não quero mais ficar sozinha. Posso assinar cheques em nome da igreja. Às vezes tenho vontade de limpar a conta e fugir com o dinheiro. Às vezes quero desesperadamente fazer isso. Fico surpreso, disse Mold, que não apareça ninguém nesta cidade para vingar o que você fez com o Man. Fazer você experimentar um pouco do que fez a ela. Imagine se alguns cidadãos conscientes fossem lhe fazer uma visita uma noite dessas, o levassem para um passeio relaxante pelo campo, direto para aquela árvore onde você matou o Man, e o deixassem pendurado lá. Se você não fizer o que é mais decente se enforcar, então a melhor opção seria essa. Ig ficou surpreso ao perceber que estava mais calmo, os punhos relaxados, a expiração mais compassada. Mold se desequilibrou com a barra de pesos. A irmã Bennett a pegou e colocou de volta no lugar com um tinido. Ig levantou os olhos para ela e disse, o que a impede? De quê? Perguntou ela. De pegar a grana e fugir. Deus, disse a irmã. Eu amo a Deus. E o que ele já fez por você? Perguntou Ig. Ele faz a dor parecer menor quando as pessoas riem de você pelas costas? Ou pior, em nome dele você deve ficar sozinho no mundo? Quantos anos você tem? 61. Já é velha. É quase tarde demais. Quase. Você pode esperar mais um dia. Ela tocou sua própria garganta, com os olhos arregalados e estarrecidos. Então disse, é melhor eu ir. E se virou e passou correndo por ele em direção às escadas. Padre Mo quase não percebeu que ela estava indo embora.
Agora estava sentado, os punhos apoiados nos joelhos. Você já acabou? Só falta uma série. Deixe-me ajudá-lo, disse Iggy, posicionando-se atrás do banco. Quando entregou a barra a Maud, seus dedos tocaram os nós dos dedos do padre e Iggy viu que, quando Ott tinha 20 anos, ele e uns outros caras do time de hóquei, com os rostos cobertos por máscaras de esqui, seguiram um carro cheio de garotas da nação do Islã que tinham vindo de Nova York a Syracuse para falar sobre direitos civis. Maud e seus amigos obrigaram os garotos a sair da estrada e os perseguiram pela mata com seus tacos de beisebol. Pegaram o garoto mais lento e quebraram suas pernas em 8 lugares diferentes. Só depois de 2 anos o rapaz pôde voltar a se locomover sem a ajuda de um andador. Você e a mãe da May realmente andaram rezando para que eu morresse? Mais ou menos, disse Maud. Para ser honesto, na maioria das vezes que ela clamava por Deus, estava me cavalgando. Você sabe por que ele não me pegou? Perguntou Iggy. Sabe por que Deus não atendeu às suas preces? Por quê? Porque Deus não existe. Suas preces são sussurradas para um quarto vazio. Com muito esforço, Maud levantou a barra de novo, abaixou-a e disse, besteira. É tudo mentira. Nunca houve ninguém lá. É você que tem que usar a corda que está no galpão. Não, disse Maud. Você não pode me obrigar a fazer isso. Não quero morrer. Amo a minha vida. Bom, então ele não podia obrigar as pessoas a fazerem nada que elas já não quisessem. Iggy achou que não era bem assim. Maud fez uma careta e bufou, mas não conseguiu levantar a barra de novo. Iggy virou-se de costas para o banco e seguiu para as escadas. Ei, disse o padre. Preciso de ajuda. Iggy enfiou as mãos nos bolsos e começou a assoviar um hino religioso. Pela primeira vez naquela manhã sentia-se bem. Atrás dele, Maud Arfive se esforçava para se livrar da barra, mas Iggy subiu os degraus sem nem olhar para trás. A irmã Bennett passou por Iggy no momento em que ele chegou ao átrio. Estava usando calças vermelhas e uma blusa sem mangas com estampa de margarida. Se tinha prendido o cabelo. Levou um susto ao vê-lo e quase deixou a bolsa cair no chão. Você já está indo? Iggy perguntou a ela. Eu não tenho carro, disse ela. Queria levar o carro da igreja, mas tenho medo de ser pega. Você já limpou a conta. Que diferença um carro pode fazer? Ela o encarou por um instante, depois se aproximou e beijou Iggy no canto da boca. Assim que seus lábios o tocaram, Iggy soube da mentira horrível que ela havia contado para a mãe quando tinha 9 anos, do terrível dia em que, por impulso, beijara uma de suas alunas, uma mocinha bonita de 16 anos chamada Brit, e de sua desesperadora renúncia às suas crenças espirituais. Ele viu essas coisas, entendeu e não se importou. Deus o abençoe, disse a irmã Bennett. Iggy teve que rir. Capítulo 7. Não lhe restava nada a fazer além de ir para casa e ver os pais. Embicou o carro na direção de sua casa e partiu. O silêncio do carro deixou inquieto. Tentou o rádio, mas o som estridente o irritou mais que a calmaria. Seus pais moravam a 15 minutos da cidade, o que lhe deu muito tempo para pensar. Ele nunca tinha estado tão inseguro sobre o que esperar deles desde a noite que passará na cadeia, sendo interrogado sobre o estupro e a morte de May. O detetive, um cara chamado Carter, começou o interrogatório deslizando uma foto dela sobre a mesa entre eles. Mais tarde, quando estava sozinho na cela, aquela mesma foto estava espreita sempre que ele fechava os olhos. May estava de costas, branca contra as folhas marrons, com os pés juntos, os braços estendidos ao longo do corpo, o cabelo desgrenhado. Seu rosto estava mais escuro que o chão, a boca estava cheia de folhas e havia um fio de sangue escuro e seco que saía da linha do cabelo e descia até a lateral do seu rosto delineando os ossos de sua face. Ela ainda usava a gravata dele, sua faixa larga cobria com pudor seu seio esquerdo. Ele não conseguia afastar aquela imagem da cabeça, mexendo com seus nervos, com seu estômago embrulhado, até que, a certa altura, quem poderia dizer quando? Não havia relógio na cela. Ele caiu de joelhos diante da privada de aço e vomitou. Teve medo de ver a mãe no dia seguinte. Tinha sido a pior noite da sua vida e provavelmente a dela também. Ela não conseguiria dormir e ele a imaginava sentada na cozinha, as costas eretas, de camisola, como uma xícara de chá de ervas frio, pálida e com os olhos vermelhos. Seu pai, que também não teria conseguido dormir, lhe faria companhia. Iggy se perguntava se o pai teria ficado sentado ao lado dela, calado, os dois quietos e assustados, sem poder fazer nada além de esperar, ou se Derek Parrish teria ficado agitado de mau humor, andando pela cozinha, dizendo para ela o que iriam fazer e como resolveriam a questão. Iggy estava determinado a não chorar quando visse a mãe e não o fez. Nem ela. Sua mãe tinha se arrumado como se fosse um almoço com o conselho de curadores da universidade e seu rosto magro e fino estava alerta e calmo. Seu pai era quem parecia ter chorado. Derek tinha dificuldade em focar a visão e respirava com dificuldade. Não fale com ninguém a não ser o advogado. Foi a primeira coisa que sua mãe disse. Ou não admita nada. Não admita nada, repetiu o pai, abraçando, começou a chorar. Então, entre soluços, Derek disse, não me interessa o que aconteceu. Foi então que Iggy percebeu que eles acreditavam que ele era culpado. Era a única coisa em que jamais pensaria. Mesmo se ele tivesse feito aquilo, mesmo que tivesse sido pego em flagrante, Iggy achava que os pais acreditariam em sua inocência. Iggy saiu da delegacia de polícia de Gideon quase no fim da tarde. Seus olhos ardiam por causa da luz forte e oblíqua de outubro. Não tinha sido acusado.
Nunca o foi. Nem tampouco foi inocentado. Até hoje estava sob investigação. Foram coletadas evidências na cena do crime, talvez DNA. Ig não tinha certeza, pois a polícia ocultava os detalhes, e ele acreditava piamente que, uma vez que fossem analisadas, seria inocentado publicamente. Mas houve um incêndio no laboratório em Concórdia e o material recolhido foi destruído. Essas notícias deixaram Ig perplexo. Era difícil não se tornar supersticioso, não achar que forças obscuras conspiravam contra ele. Seu destino estava envenenado. As únicas evidências que restaram foram as marcas de pneu Goodyear. O Gremlin de Ig tinha pneus Michelin. Mas isso não era decisivo. Se não havia uma prova concreta de que Ig houvesse cometido o crime, também não havia nada para livrar a sua cara. Até para ele mesmo, seu álibi, que ele tinha passado a noite sozinho no carro, desmaiado por causa de um poi, atrás de um Dunkin' Donuts no meio do nada, parecia uma mentira desesperada, esfarrapada. Nos primeiros meses depois que voltou para a casa dos pais, foi cuidado e tratado como uma criança gripada. Eles traziam sopas e livros para que ele se curasse depressa. Andava na ponta dos pés em sua própria casa, com medo de que os barulhos rotineiros pudessem deixar Ig nervoso. Era curioso que se preocupassem tanto quando consideravam a possibilidade de ele ter feito coisas tão terríveis a uma garota que eles também amavam. Mas, depois que as acusações contra ele perderam a força e a ameaça iminente de um processo passou, os pais se afastaram dele, se fechando. Eles o amaram e estiveram dispostos a lutar ao lado dele quando parecia que o filho seria julgado por assassinato, mas ficaram aliviados em vê-lo pelas costas assim que perceberam que ele não iria para a cadeia. Ig ficou com os pais por 9 meses, mas não teve que pensar muito quando Glenna perguntou se ele queria dividir o aluguel. Depois de se mudar, só via os pais quando ia visitá-los. Não se encontravam na cidade para almoçar juntos, para ir ao cinema ou fazer compras, eles nunca foram até o apartamento dele. Às vezes, quando Ig aparecia em casa, descobria que seu pai estava fora, na França, para um festival de jazz, ou em Los Angeles, trabalhando numa trilha sonora. Nunca ficava sabendo com antecedência dos planos do pai, que também não telefonava para dizer que estaria fora da cidade. Ig tinha conversas inofensivas com a mãe no solário, durante as quais não discutiam nada de importante. Ele estava prestes a começar um trabalho na Inglaterra quando Mary morreu, mas a tragédia tirou sua vida dos trilhos. Ele disse à mãe que iria voltar para a faculdade, que tinha as fichas de inscrição para Brown e para Columbia. E tinha mesmo. Elas estavam sob o micro-ondas do apartamento de Glenna. Uma delas tinha sido usada como guardanapo para um pedaço de pizza e a outra estava manchada com meias luas marrons, deixadas por uma xícara de café. Sua mãe estava disposta a continuar com o jogo, encorajando e aprovando, sem fazer perguntas desconfortáveis, como se ele faria alguma entrevista ou se estava pensando em arranjar um emprego enquanto esperava a resposta das faculdades. Nenhum dos dois queria destruir a frágil ilusão de que as coisas estavam voltando ao normal, de que tudo daria certo para Ig, que a vida iria seguir seu rumo. Em suas visitas ocasionais, ele só se sentia realmente à vontade com Vera, sua avó, que morava com seus pais. Ele nem tinha certeza se ela lembrava que ele tinha sido preso por estupro e assassinato. Na maior parte do tempo ela ficava numa cadeira de rodas, em consequência de uma cirurgia para a colocação de uma prótese de quadril que inexplicavelmente não a deixará melhor. Ig a levava para passear pela estrada de cascalho, através do bosque ao norte da casa de seus pais até a vista da Keynes Face, uma grande formação rochosa usada como plataforma de voo livre. Num dia quente de julho, quando havia vento, era possível ver algumas asas deltas volteando e flutuando no céu, aproveitando as correntes ascendentes. Quando Ig estava com sua avó apreciando as asas deltas que desafiavam os ventos da Keynes Face, sentia-se quase a mesma pessoa que tinha sido quando May ainda estava viva, alguém que se sentia feliz por ajudar os outros, feliz por sentir o cheiro do ar livre. Enquanto subia a ladeira até a casa, viu Vera no jardim da frente, na cadeira de rodas, uma jarra de chá gelado numa mesa a seu lado. Sua cabeça estava inclinada. Ela tinha cochilado sob o sol. Talvez a mãe de Ig estivesse sentada com ela do lado de fora. Havia um cobertor xadrez estirado na grama. O sol incidia sobre a jarra de chá, fazendo da borda um arco brilhante, uma auréola prateada. Era a cena mais tranquila possível, mas assim que Ig parou o carro, seu estômago começou a se agitar. Foi como na igreja. Agora que estava aqui, não queria ir embora, mas estava com medo de encontrar as pessoas que tinha ido visitar. Então saiu do carro. Não havia mais nada a fazer. Um Mercedes preto que ele não reconheceu estava estacionado ao lado da entrada. Tinha a placa de Álamo, o carro alugado de Terry. Ig tinha se oferecido para buscá-lo no aeroporto, mas Terry dissera que isso não fazia sentido, afinal iria chegar tarde e também queria ter seu próprio carro. Eles poderiam se ver no dia seguinte. Então, em vez disso, Ig tinha saído com Glenna e acabará bêbado sozinho na velha fundição. De todas as pessoas da família, Terry era quem ele menos temia ver. Independentemente do que o irmão tivesse a confessar, quaisquer que fossem suas compulsões ou vergonhas, Ig estava pronto para perdoá-lo. Devia isso a ele. Talvez, num certo nível, fosse Terry quem ele realmente tinha vindo ver. Quando Ig enfrentou o maior problema de toda a sua vida, Terry fora aos noticiários todos os dias, dizendo que as acusações contra ele eram uma fraude totalmente absurdas, que seu irmão não seria capaz de ferir alguém que amasse. Ig pensou que, se houvesse alguém capaz de ajudá-lo agora, esse alguém seria Terry. Ig andou pela grama até chegar ao lado de Vera. Sua mãe a havia deixado virada para o longo declive gramado, virada para a velha cerca de madeira aos pés do morro.
A orelha de Vera estava apoiada em seu ombro e seus olhos estavam fechados. Sua respiração assoviava baixinho. Ele sentiu parte da tensão se dissipar ao vê-la descansando daquele modo. Pelo menos não teria que falar com ela. Não teria que ouvi-la confessar seus desejos mais terríveis e secretos. Já era alguma coisa. Ficou olhando para seu rosto fino, cansado e enrugado, quase passando mal de tanto carinho que tinha por ela. Pelas manhãs se passaram juntos tomando chá com biscoito de manteiga de amendoim e assistindo a TV. Seu cabelo, preso para trás, já estava se soltando dos grampos, de modo que longas mechas da cor do luar caíam sobre suas faces. Ele pôs a mão gentilmente sobre as dela, esquecendo-se por um momento do que um toque poderia causar. Então percebeu que a avó não sentia dor alguma nos quadris, mas gostava que pessoas a empurrassem de um lado para outro na cadeira de rodas, sempre à sua disposição. Ela estava com 80 anos, portanto, tinha direito a certas coisas. Gostava especialmente de dar ordens à filha, que achava que cagava cheiroso por ser rica o bastante para se limpar com notas de $20, esposa do grande que já foi alguém, e mãe de uma subcelebridade e de um assassino depravado. Mas Vera ainda achava que isso era melhor do que Lídia já tinha sido, uma prostituta barata que teve a sorte de agarrar um Juninguém de sucesso, relâmpago como um ataque sentimentaloide. Para Vera ainda era uma surpresa sua filha ter deixado seus anos em Las Vegas com o marido uma bolsa cheia de cartão de crédito, em vez de com uma sentença de 10 anos de prisão e alguma doença venérea sem cura. Vera acreditava que Iggy soubesse que sua mãe tinha sido uma prostituta barata, e que isso tivesse instilado nele um ódio patológico às mulheres. Era esse verdadeiro motivo para ele ter estuprado e matado Mary Williams. Essas coisas eram sempre tão freudianas. E, é claro, aquela garota, Mary, sempre foi uma interesseira, desde o primeiro dia balançando o traseiro na cara do menino, correndo atrás de um anel de noivado e do dinheiro da família de Iggy. Com suas saias curtas e blusinhas apertadas, Mary Williams não passava de uma putinha, na opinião de Vera. Iggy soltou o pulso de Vera como se fosse um fio desencapado que inesperadamente tivesse lhe dado o choque. Gritou e cambaleou para trás. Sua avó mexeu-se na cadeira e abriu um olho. Ah, disse ela. Você. Desculpe. Não queria acordar a senhora. E eu preferia que você não tivesse feito isso. Queria dormir. Estava mais feliz dormindo. Por acaso acha que eu quero ver você? Iggy sentiu o mesmo frio percorrendo seu peito. Sua avó virou a cabeça para o outro lado. Quando olho para você, tenho vontade de estar morta. É mesmo? Não posso ver nenhum dos meus amigos. Não posso ir à igreja. Todo mundo fica me encarando. Todos sabem o que você fez. Isso me dá vontade de morrer. E então você aparece para me levar para passear. Odeio quando saio com você e as pessoas nos veem juntos. Você nem imagina como é difícil fingir que não o odeio. Sempre achei que havia alguma coisa errada com você. A maneira como você guinchava ao respirar, sempre que corria para qualquer lugar. Sempre respirando pela boca, como um cachorro, principalmente quando eu estava perto de meninas bonitas. E você era lerdo. Muito mais do que seu irmão. Tentei falar com Lídia. Nem sei quantas vezes eu disse que você não era bom da cabeça. Ela não me deu ouvidos e olha o que aconteceu. Temos todos que conviver com isso. Colocou a mão sobre os olhos. Seu queixo tremia. Enquanto Iggy se afastava através do gramado, ainda pôde ouvi-la começando a chorar. Ele atravessou a varanda, cruzou a porta, que tinha sido deixada aberta, e entrou na escuridão cavernosa do hall. Pensou em subir para seu antigo quarto e se deitar. Achou que poderia ter um tempo para si, na escuridão fria, cercado de cartazes de shows de seus livros infantis. Mas então, ao passar pelo escritório da mãe, ouviu o barulho de papéis sendo arrumados e automaticamente se virou para vê-la. Sua mãe estava debruçada sobre a mesa, com os dedos passeando sobre um maço de folhas de papel. De vez em quando tirava uma e botava em sua maleta de couro. Inclinada desse jeito, sua saia de risca de giz ficava apertada no traseiro. Seu pai a conhecera quando era dançarina em Las Vegas, e ela ainda tinha o mesmo corpo daquela época. Iggy teve um lampejo do que vira na cabeça de Vera, a crença que sua avó tinha de que Lídia havia sido uma prostituta, mas quase imediatamente considerou isso um devaneio senil. Sua mãe participará do Conselho Estadual de Artes de New Hampshire e lia romances russos. E, mesmo quando era vedete, pelo menos tinha usado penas de avestruz. Quando Lídia viu Iggy na porta olhando para ela, a maleta se desequilibrou em seu joelho. Conseguiu segurá-la, mas já era tarde demais. Uma cascata de papéis se espalhou pelo chão. Alguns flutuaram, balançando de um lado para outro, sem destino e sem pressa, como floco de neve. Iggy novamente se lembrou dos praticantes de voo livre. As pessoas também pulavam da Keynes Face. Era uma paixão dos suicidas. Talvez ele fosse até lá depois. Iggy, disse ela, não sabia que você viria. Eu sei. Estava rodando por aí. Não sabia aonde mais poderia ir. Estou tendo uma manhã dos diabos. Oh, meu filho, disse ela, as sobrancelhas franzidas com simpatia. Havia tanto tempo que ninguém o olhava daquele jeito e ele ansiava tanto por compaixão que se sentiu abalado, quase fraco. Uma coisa horrível está acontecendo comigo. Mamãe, disse ele, com a voz falhando. Pela primeira vez naquela manhã teve vontade de chorar. Oh, meu filho, disse ela de novo. Você não podia ter ido a outro lugar? Como? Não quero mais saber dos seus problemas. A sensibilidade na parte de trás de seus olhos começou a diminuir, a vontade de chorar desaparecendo quase tão rapidamente quanto surgira. Os chifres pulsavam com uma dor suave, não exatamente desagradável. Mas estou com problemas. Não quero ouvir. Não quero saber.
Ela se abaixou e começou a catar os papéis e a guardá-los na maleta. Mamãe, disse ele, quando você fala tenho vontade de cantar. Gritou ela, largando a maleta e tapando os ouvidos com as mãos. Lá 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 lá. Quando você fala, não quero ouvir. Quero prender a respiração até você ir embora. Tomou uma grande quantidade de ar e parou de respirar, com as bochechas estufadas. Ele atravessou o cômodo e caiu diante dela, de modo que ela tivesse que olhar para ele. Ela se encolheu, os joelhos contra o peito, mantendo as mãos nos ouvidos e a boca bem apertada. Ele pegou sua maleta e começou a pôr os papéis lá dentro. É assim que você se sente sempre que me vê? Furiosamente, ela fez que sim com a cabeça, os olhos arregalados e brilhantes. Não se sufoque, mãe. Ela o encarou por mais um instante, então abriu a boca e respirou profundamente, emitindo um assovio. E ficou observando ele colocar seus papéis dentro da maleta. Quando falou, tinha a voz baixa, aguda e rápida, as palavras saíam quase juntas. Queria escrever uma carta para você. Uma bela carta, com uma linda letra corrida, no meu melhor papel de carta, para lhe dizer quanto seu pai e eu amamos, quanto sentimos por você estar infeliz e como seria melhor para todos se você simplesmente fosse embora. Ele acabou de pôr os papéis na maleta e ficou ali, agachado, segurando-a entre as pernas. Para onde? Você não queria fazer caminhadas no Alasca, com a Merrin, ou ir a Viena, com a Merrin, ou aprender chinês, em Pequim? Merrin e eu pensamos em dar aulas de inglês no Vietnã, mas nunca pensei que fossemos realmente. Não me importa para onde você vai, desde que eu não tenha que vê-lo uma vez por semana, desde que não tenha que ouvir você falar sobre si mesmo como se estivesse tudo bem, porque não está tudo bem, nunca mais vai ficar. Ver você me deixa muito triste. E, Iggy, tudo que quero é ser feliz de novo. Ele entregou a maleta a ela. Não quero mais que você seja meu filho, disse ela. É difícil demais. Preferia ter tido só o Terry. Ele se inclinou e deu um beijo em seu rosto. Ao fazê-lo, viu o ressentimento, guardado por anos, pelas estrias que a gestação dele tinha deixado. Ele tinha conseguido, de uma tacada só, arruinar seu corpo digno de estar na página central da Playboy. Terry fora um bebê pequeno, atencioso, que tinha deixado intactas suas formas e sua pele, mas Iggy tinha fudido tudo. Uma vez, em Las Vegas, um sheik do petróleo tinha lhe oferecido $5.000 por uma única noite, bem antes de ela ter filhos. Bons tempos. Foi a melhor e mais fácil grana que ela ganhará em toda a sua vida. Não sei por que falei aquilo tudo, disse Lydia. Eu me odeio. Nunca fui uma boa mãe. Então pareceu compreender que tinha sido beijada e tocou o rosto, acariciando com a palma da mão. Ela piscava por entre lágrimas, mas, quando sentiu o beijo em sua pele, sorriu. Você me beijou. Então você está mesmo indo embora? Sua voz tremia, cheia de esperança. Nunca estive aqui, disse ele. Capítulo 8. Quando voltou ao hall de entrada, olhou através da tela para a varanda e para o mundo além dela, iluminado pelo sol, e pensou que tinha que partir imediatamente, sair dali antes de encontrar mais alguém, o pai ou o irmão. Tinha mudado de ideia sobre procurar Terry. Depois de tudo, decidirá evitá-lo. Levando em consideração todas as coisas que sua mãe tinha dito, Iggy pensou que era melhor não testar seu amor por mais ninguém. Entretanto, não cruzou de novo a porta da frente. Em vez disso, se virou e começou a subir as escadas. Estava lá, pensou, e devia dar uma olhada no seu quarto para ver se havia alguma coisa que ele quisesse levar quando fosse embora. Para onde? Ainda não sabia. Porém, não tinha certeza se algum dia voltaria ali. As escadas tinham mais de 100 anos e rangiam e resmungavam enquanto Iggy subia. No exato momento em que chegou ao segundo andar, uma porta do outro lado do corredor, à direita, se abriu e seu pai colocou a cabeça para fora. Iggy já tinha visto isso acontecer uma centena de vezes. Seu pai se desconcentrava facilmente e não suportava ouvir o movimento nas escadas sem olhar para ver quem era. Oh, disse ele. Iggy, pensei que você tivesse, mas sua voz falhou. Seu olhar se desviou dos olhos de Iggy para se fixar nos chifres. Ficou lá, com sua camiseta branca sem mangas e os suspensórios listrados, os pés descalços. Pode falar, disse Iggy. Agora é a parte em que você me conta qualquer coisa terrível que escondeu a vida toda. Provavelmente sobre mim. É só falar, e a gente se livra disso. Gostaria de poder fingir que estava fazendo algo importante no meu estúdio para não precisar falar com você. Até que não foi tão ruim. É tão difícil olhar para você. Pula essa parte, que já resolvi com a mamãe. Penso em Merrin. Era uma boa garota. De certa forma eu a amava. E tinha inveja de você. Nunca amei ninguém como vocês dois se amavam. Com certeza não amei sua mãe assim, aquela putinha obcecada por status. O pior erro que cometi. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi por causa desse casamento. Menos Merrin. Merrin era a coisa mais doce. Ninguém conseguia ouvi-la rir sem ter vontade de sorrir. Quando penso em como você fudeu com ela e depois a matou, tenho vontade de vomitar. Eu não a matei, disse Iggy, com a boca seca. E o pior, disse Derek, é que ela era minha amiga. Ela me admirava, e eu ajudei você a se safar. Iggy ficou olhando. Foi o cara que dirige o laboratório do Tribunal de Justiça, Jenny Lee. O filho dele morreu de leucemia há alguns anos, mas,
Antes de bater as botas, consegui ingressos para eles irem ver o Paul McCartney e dei um jeito de Jenny e o filho encontrarem com ele no camarim e tudo. Depois que você foi preso, Jenny entrou em contato. Perguntou se tinha sido você e eu falei para ele que não podia dar uma resposta honesta. 2 dias depois houve aquele incêndio no laboratório em Concord. Jenny não era o encarregado, ele trabalhava em Manchester. Mas eu sempre achei. Ig sentiu um embrulho no estômago. Se as provas recolhidas pela perícia no local do crime não tivessem sido destruídas, teria sido possível provar sua inocência. Mas tudo foi queimado, assim como qualquer esperança que Ig ainda tivesse em seu coração, junto com tudo que havia de bom em sua vida. Em momento de paranoia, ele imaginava que havia uma conspiração secreta para condená-lo e destruí-lo. Agora percebia que estava certo. Havia uma conspiração em andamento, só que era para protegê-lo. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Como pôde ser tão estúpido? Perguntou ao pai, sem fôlego, num estado de choque que beirava o ódio. É isso que me pergunto. Todos os dias. Quer dizer, quando o mundo vem atrás dos seus filhos, de faca na mão, é sua obrigação protegê-los. Qualquer um é capaz de entender. Mas isso, Merrin era como uma filha para mim. Frequentou nossa casa diariamente por 10 anos. Confiava em mim. Eu comprava pipoca para ela no cinema, ia vê-la jogar lacrosse e nós jogávamos croquet. Ela era linda e amava você. E depois você esmagou o cérebro dela. Não foi correto acobertar você, não por aquilo. Você devia ter ido para a cadeia. Quando vejo você nessa casa, tenho vontade de arrancar esse olhar melancólico da sua cara estúpida. Como se você tivesse alguma coisa a lamentar. Você se safou de assassinato. Literalmente. E me arrastou para a lama. Fez eu me sentir imundo. Tenho vontade de me lavar, de me esfregar com palha de aço. Sinto arrepios quando falo com você. Como pôde fazer isso com ela? Ela era uma das melhores pessoas que já conheci. Sem dúvida ela era o que eu mais gostava em você. Eu também, disse Ig. Quero voltar para o meu estúdio, disse o pai, sem fôlego, com a boca aberta. Quando olho para você, a única coisa que quero fazer é sumir. Para o meu estúdio. Para Las Vegas. Para Paris. Qualquer lugar. Quero desaparecer e não voltar nunca mais. E você realmente acredita que eu a matei? Nunca lhe ocorreu que as evidências que você fez Jenny queimar podiam ter me salvado. Todas as vezes que eu disse que não tinha feito nada, você nunca acreditou que talvez, só talvez, eu pudesse ser inocente. Seu pai o encarou, sem poder responder por um momento. Então disse, não, na verdade, não. Para ser honesto, fiquei até espantado de você não ter feito nada a ela antes. Sempre achei que você era um merdinha esquisito. Capítulo 9. Ele parou na porta do seu quarto por um minuto, mas não entrou, nem se deitou, como tinha pensado em fazer. Sua cabeça doía de novo nas têmporas, na base dos chifres. Sentia uma crescente pressão por trás deles. A escuridão tremulava nos cantos de sua visão, ao ritmo das batidas de seu coração. Mais do que tudo, queria descansar, queria acabar com aquela maluquice. Queria o toque de uma mão fria em sua testa. Queria Merrin de volta, queria chorar com o rosto enterrado em seu colo, enquanto ela corria os dedos por sua nuca. Todos os pensamentos de paz se resumiam a Merrin. Qualquer lembrança tranquila parecia incluí-la. A brisa de uma tarde de julho, deitados na grama sobre o rio, um outubro chuvoso, bebendo sida com ela na sala de estar, aconchegado sob a manta de tricô, o nariz gelado de Merrin encostado em sua orelha. Passou os olhos pelo quarto analisando os vestígios da vida que viverá ali. Viu a ponta do velho estojo de seu trompete escapando por debaixo da cama, apanhou e o colocou sobre o colchão. Lá estava seu trompete prateado, sem brilho, as chaves macias, como se ele tivesse sido muito usado. E foi. Mesmo depois de saber que seus pulmões fracos nunca lhe permitiriam tocar trompete, Ig, por razões que já não compreendia mais, continuou praticando. Depois que seus pais mandavam ir dormir, ele ficava tocando no escuro, deitado de costas debaixo dos lençóis, os dedos voando pelas chaves. Tocava Miles Davis, Wynton Marsalis e Louis Armstrong. Mas a música estava só na sua cabeça, apesar de colocar os lábios no bocal. Não tinha coragem de soprar, com medo de trazer uma onda de delírio, uma tempestade de neve negra. Agora isso tudo parecia uma absoluta perda de tempo, todas aquelas noites praticando para nada. Num súbito ataque de fúria, esvaziou o estojo no chão, jogando longe o trompete e o resto da sua parafernália, tubos, válvula de óleo, bocal reserva. A última coisa que agarrou foi uma surdina, uma Tom Crown, que parecia um enorme enfeite de Natal feito de cobre polido. Pensou em lançá-la para o outro lado do quarto, chegou até a fazer um movimento de arremesso, mas seus dedos não se abriram, não permitiram que ele a jogasse. Era uma bela peça de metal, mas não foi isso que o impediu. Não sabia por que a segurara. A Tom Crown é uma peça que se coloca na campana do trompete para abafar o som. Se usada corretamente, produz um som lascivo e meloso. Ig ficou olhando para ela, a testa franzida, alguma coisa imperceptível se insinuando em sua consciência. Não era uma ideia, não ainda. Não era nem meia ideia. Uma noção confusa e vaga. Algo sobre trompetes, sobre como eram tocados. Finalmente Ig deixou a peça de lado e se voltou outra vez para o estojo do trompete. Arrancou o molde de isopor, guardou lá dentro uma muda de roupa e começou a procurar seu passaporte. Não que estivesse pensando em sair do país, só queria levar tudo que fosse importante.
para não ter que voltar depois. O passaporte estava na primeira gaveta do armário, dentro de sua pomposa Bíblia, uma versão King James com capa de couro branco e as palavras de Jesus impressas a ouro. Terry se referia a ela como Bíblia New Diamond. Iggy a ganhará ainda criança, participando de um quiz sobre as escrituras nas aulas de catecismo. Diante das respostas da Bíblia, Iggy tinha todas as perguntas certas. Pegou o passaporte de dentro do livro sagrado e então se deteve, olhando para uma porção de pontos e linhas rabiscados a lápis, já desbotados, na contracapa. O código Morse. Iggy copiara ali havia mais de 10 anos. Certa vez acreditou que Man Williams tinha lhe enviado uma mensagem em código Morse e passou 2 semanas elaborando a resposta, que devia ser dada da mesma forma. A palavra que escolheu ainda estava registrada ali, numa série de pontos e traços. Aquele era o trecho de que mais gostava na Bíblia. Jogou a Bíblia dentro do estojo. Tinha que haver alguma coisa ali, uma dica útil para sua situação, um remédio homeopático que pudesse usar num caso grave de diabolismo. Era hora de partir, sair dali antes que visse mais alguém. No entanto, após descer as escadas, notou que sua boca estava completamente seca e que era difícil engolir. Iggy foi até a cozinha e bebeu água direto da torneira. Fez uma concha com as mãos, molhou o rosto depois, se apoiando nas laterais da pia, sacudiu-se como um cachorro. Enxugou o rosto com um pano de prato, sentindo o prazer do toque áspero contra sua pele gelada, arrepiada de frio. Finalmente, Iggy deixou a toalha de lado e se virou, dando de cara com o irmão de pé atrás dele. Capítulo 10. Terry estava encostado na parede, ao lado da porta vai-vem. Ele não parecia bem, talvez por causa do voo na madrugada. Precisava se barbear e suas pálpebras pareciam inchadas, como se estivesse com alergia. Terry era alérgico a tudo: pólen, manteiga de amendoim, e certa vez quase morrera por causa de uma picada de abelha. Sua camisa de seda preta e as calças de lã pareciam largas no seu corpo, como se ele tivesse perdido peso. Eles se encararam. Iggy e Terry não ficavam juntos no mesmo cômodo desde o fim de semana em que Megan foi morta. Naquela ocasião, a aparência de Terry não era muito melhor. Ele tinha ficado atônito de sofrimento por ela e por Iggy. Terence partiu para a costa oeste logo depois, supostamente porque tinha de ensaiar, embora Iggy achasse que o irmão tivesse sido convocado para uma reunião de administração de crise com os executivos da Fox, e desde então não voltará, o que não era nenhuma surpresa. Terry nunca gostou muito de Gideon, mesmo antes do assassinato. Não sabia que você estava aqui. Não o ouvi entrar, disse Terry. Você criou os chifres enquanto estive fora. Achei que estava na hora de adotar um novo visual. Gostou? Quero lhe dizer uma coisa, disse Terry, balançando a cabeça. Seu pomo de Adão moveu-se para cima e para baixo. Bem-vindo ao clube. Quero lhe dizer uma coisa, mas ao mesmo tempo não quero. Estou com medo. Vai fundo. Desembucha. Provavelmente não vai ser tão ruim. Não acredito que o que você tem a me dizer possa me chatear muito. Nossa mãe acabou de confessar que não quer me ver nunca mais. E nosso pai falou que queria que eu apodrecesse na cadeia. Não. Iggy, disse Terry, os olhos cheios d'água. Eu me sinto péssimo. Sobretudo, sobre como as coisas aconteceram para você. Sei quanto você a amava. Eu também a amava, você sabe. Megan, ela era uma garota e tanto. Iggy concordou. Quero que você saiba, começou Terry com a voz entrecortada. Vá em frente, disse Iggy gentilmente. Eu não a matei. Iggy ficou estarrecido. Uma sensação de formigamento começou a se espalhar pelo seu peito. A ideia de que Terry tivesse estuprado e matado Man nunca lhe ocorrerá. Era impossível. Claro que não. Eu amava vocês dois. Cara, queria que fossem felizes. Eu nunca teria feito nada para machucá-la. Sei disso, respondeu Iggy. Se eu tivesse a menor ideia de que Lee Torneal ia matá-la, teria feito alguma coisa para impedir, disse Terry. Pensei que Lee fosse amigo dela. Queria tanto ter contado para você, mas Lee me fez ficar calado. Ele me obrigou. Aí, gritou Iggy. Ele é terrível. Iggy, disse Terry. Você não o conhece. Você acha que conhece, mas não tem nem ideia. Aí, continuou Iggy. Lee a armou para você e para mim. Desde então minha vida é um inferno. Iggy disparou para o corredor, atravessou a escuridão até chegar à porta da frente, jogou-se contra a tela, voou para o lado de fora, para a inesperada e ofuscante luz do dia. Com os olhos embaçados pelas lágrimas, não viu os degraus e caiu direto no jardim. Levantou-se, ofegante. Tinha deixado cair o estojo do trompete, quase não se dava conta de que ainda estava com ele, e pegou-o de volta da grama. Cambaleou pelo gramado, sem nem olhar direito para onde estava indo. Os cantos de seus olhos estavam úmidos, e ele achou que estivesse chorando, mas, depois de tocar o rosto, seus dedos ficaram ensanguentados. Levou as mãos aos chifres. As pontas tinham rompido a pele e o sangue escorria pelas faces. Sentia um pulsar forte e constante nos chifres. Apesar da dor, uma excitação também despontava de suas têmporas, uma sensação de relaxamento não muito diferente de um orgasmo. Ele avançou, trôpego, proferindo uma torrente de imprecações, obscenidades que lhe traziam engasgadas. Tinha ódio daquela dificuldade de respirar, do sangue pegajoso no seu rosto e nas suas mãos, do céu azul muito claro, de seu próprio cheiro. Ódio, ódio, ódio. Perdido em pensamentos, não viu a cadeira de rodas de Vera até quase esbarrar nela.
Parou abruptamente, olhando para ela, que tinha adormecido de novo, ressonando baixinho. Ela esboçava um sorriso, como se tivesse um sonho agradável, e sua expressão de paz e tranquilidade fez o estômago de Iggy se revirar de raiva. Deu um chute no freio que ficava na parte de trás da cadeira de roda, se depois a empurrou. Sua vaca, disse enquanto a cadeira começava a rolar morro abaixo. Vera levantou a cabeça, voltou a encostá-la no ombro e depois a levantou, numa fraca agitação. A cadeira de rodas rolou pelo gramado verde bem tratado fazendo barulho. Uma das rodas bateu numa pedra, fazendo a cadeira sacolejar com força, e Iggy se lembrou do dia em que, aos 15 anos, desceu a trilha Evel-Knievel num carrinho de supermercado. Sem dúvida o momento em que sua vida deu uma guinada. Será que naquele dia ele tinha ido tão rápido quanto a avó ia agora? Era impressionante como a cadeira de rodas pegava velocidade, como a vida de uma pessoa pegava velocidade, como a vida era igual a uma bala em direção ao alvo, impossível de desviar ou desacelerar. E você, assim como a bala, não sabia o que iria encontrar, nunca saberia de nada além da velocidade do impacto. Vera provavelmente estava a mais de 60 km por hora quando bateu contra a cerca lá embaixo. Iggy andou até o carro, respirando normalmente de novo. A sensação de dor e de aperto no peito tinha passado tão rapidamente quanto surgira. O ar tinha cheiro de grama fresca, aquecida pelo sol do final de agosto e de folhas verdes. Iggy não sabia para onde iria em seguida, só sabia que estava indo. Uma cobra deslizava pelo gramado atrás dele, era verde e preta e tinha um aspecto molhado. Uma segunda cobra se juntou a ela, e uma terceira. Ele nem percebeu. Enquanto se sentava ao volante do Gremlin, começou a assoviar. Era realmente um lindo dia. Manobrou ao Gremlin e começou a descer o morro. A estrada esperava onde ele a deixará.